Sejam muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão aqui no Pod UL. Então, um podcast que a gente fala sobre carreira, desafio profissional, história de vidas, desafios e etc e tal. Antes de eu apresentar o meu convidado, vou pedir, logicamente, para vocês se inscreverem no canal, apertar o like, dar um sininho, colocar um comentário, seja lá o que for, mas faz alguma coisa para engajar esse negócio no YouTube, por favor. Hoje a gente tem um convidado que ele vai trazer uma história bem interessante. Eu conheci ele num evento no Brasil Comic Market Brasil, né? Foi isso aí. E aí eu fui lá ver porque ele fala do assunto que a gente trata aqui, né, no nosso podcast, que é sobre carreira. Ele é um acadêmico, pesquisador, e eu acho que ele fala de um tema de mercado que é pouco dito na sociedade, e aqui eu queria trazer essa história e também honrar essa história tão bonita que é, que de tanto conhecimento que ele tem. Então, com vocês, sejam muito bem-vindos, professor Nobushi Nem, falei certo. Corretamente. Obrigada, professor, por você estar aqui no Pod UL, tá? É uma honra poder recebê-lo. De verdade, estou muito feliz. Eu acho que foi um presente que eu tive lá na Comic de procurar, assim, ver, porque eu vi carreira, eu falei, poxa, que legal, vou trazer essa história, assim, de carreira, de quadrinhos, que eu acho que é uma coisa que é bem interessante. E, geralmente, a gente não humaniza professor e nem os acadêmicos e pesquisadores. Então, vamos poder, né, fazer esse caminho. Então, antes da gente começar, geralmente eu pergunto para os meus convidados, assim, da onde você é, quem é o espermatozoide que trouxe essa alma para o mundo, né? Para a gente poder conhecer o ser humano e aí depois a gente entra na sua carreira, em mercado de trabalho, essa coisa toda. Ok, então, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Imagina. Para mim é uma honra, é muito bacana saber que você se interessou pela palestra, pela minha fala e, de repente, eu estou aqui. Exato, né? A gente está conversando aqui. Bom, eu sou Nisei, né? Nasci no Brasil, mas meu pai e minha mãe nasceram no Japão. Meu pai é de Okinawa, uma província mais ao sul do Japão, Caramba. com uma cultura toda própria e a qual eu estou bastante ligado, né? Então, hoje eu faço parte de uma associação, eu tenho algumas funções em algumas associações de descendentes de okinawanos, Tá. e minha mãe é de Tóquio. Olha. Né? E faleceu esse ano. Minha mãe, depois de um período de convalescência, né? Ela estava com um problema de saúde. Então, foi uma perda, assim, relativamente recente. Meu pai já faz... de 79, ele faleceu. Tá. Então, eu tenho... meu irmão também já é falecido, meu segundo irmão, e tenho uma outra irmã. Eu sou casado com a Toyomi. Tenho 2 filhos, né? A Joyce e o Willy. A Joyce mora na Austrália. Eu tenho o meu netinho lá, não está aqui. E o meu filho mora perto da minha casa. Não mora mais com a que gente. bom, né? Mas mora, pelo menos isso a gente tem de positivo, né? Bom, no âmbito familiar é isso. Eu sou uma pessoa que cultua muito, né? Como eu havia comentado sobre a cultura de Okinawa, ela é muito forte. Então, Desculpa, tem professor. algumas tradições religiosas, menos religiosas, é mais de culto aos antepassados, que a gente ainda continua, permanece, né? A gente preserva. Tem aquele oratório com o nome dos meus antepassados. Então, Tá. a gente acende incenso, né? Tudo. A gente segue os rituais todos, Sim, né? sim. E me interesso também por essa cultura. E, de alguma maneira, isso acaba impactando até o nosso comportamento, nos nossos princípios, né? Os nossos valores. É o ser humano, né? Sim, sim. Então, essa é a parte mais pessoal. Agora, no âmbito da cultura, da educação, da formação, eu sou formado em publicidade. Tá. Trabalhei muitos anos em agências como redator publicitário. Tá. Depois fui para a área docente, né? Então, eu fiz o doutorado. Começou como mestrado, mas aí na qualificação foi para doutorado direto. Jura? E aí eu Ai, fiz que um inveja! doutorado. Tem pontos positivos e tem pontos Não, negativos. eu sei, mas né? é inveja, porque, ai, nossa, tá É. fazendo mestrado, já vai pro doutorado, já fica louco de uma vez, Não, né? eu fiquei assim, nossa, né? Então, eu sou Uau! bom, né? Eu comecei Eu também fazendo no pensaria. nível e aí as avaliadoras falaram, não, mas Isso aqui o já dá um tema doutorado? dá um doutorado. Olha. E para mim, eu já tinha assistido uma banca, né, de um colega meu, que ele também ele não tinha feito mestrado, doutorado direto. Mas, sinceramente, eu achava que só existia pro forma. Né? Tinha lá nas possibilidades, que tinha lá na ECA, USP, Isso. eu achava que existe a possibilidade, mas é muito remota. Mas, de fato, aconteceu comigo, né? Então eu posso provar que isso não é apenas pro forma. E, para minha honra, né, o meu orientador, o professor Valdomiro Vergueiro, né, uma sumidade na área dos quadrinhos, ele comentou que no histórico dele, mais de 20 e tantos anos, como orientador, era a primeira vez que acontecia. Então, para mim também foi uma honra. Nossa, né, que legal, saber parabéns. que foi direto. Mas
o lado Mas... negativo. Né? Quando eu fui defender, na banca de defesa da minha tese, né, no meu doutorado, um dos arguidores, né, o professor Leandro Leonardo, da própria ECA USP, me alertou, falou, Nobu, você sabe que numa avaliação você perdeu os pontos do mestrado. Então, para compensar, você tem que fazer um pós-doc, super. né? Fazer É? um pós-doutorado. Coisa que eu não fiz. Né? Tá. Eu me mantive no doutorado, segui a carreira docente e até pensei em fazer, submeti uma proposta quando eu estava lá na UFRJ, mas aí eu resolvi não fazer. Né? Tá. Aí a minha trajetória acadêmica. Né? Então, eu passei Sei. por empresas como profissional de comunicação. Uhum. Comecei dando aula na Oswaldo Cruz, que é uma faculdade aqui em São Paulo, Sim, né, no sim. curso de comunicação, de publicidade, dando aula de comunicação corporativa, redação. E aí também você acaba sendo convidado para outros cursos, né? Então eu dei Isso. aula para pessoal de design, dei para o curso de RTV também. Tá. E a Oswaldo Cruz era um curso assim que me iniciou e onde eu fiz uma carreira legal, né? Eu fiquei 11 anos lá. Nossa, bastante tempo, Sim, né? sim, né? E como Então, acadêmico, né? É bem legal. então, aliás, foi uma das razões pelas quais eu fiz uma pós-graduação. Eu já dava aula, né? Eu trabalhava em agência e à noite dava aula. E eu pensei, puxa vida, essa carreira que eu tenho como publicitário, ela um dia vai acabar, até porque a publicidade pede gente jovem. Exato. Né? É uma pena, mas ok, bora lá. Não, mas é uma constatação que eu tinha feito na prática, né? Eu te entendo. No mundo corporativo financeiro tá igual, fica tranquilo. Não, assim, eu fico pensando assim, peraí, eu não conheço redatores. Onde estou, com né? uma certa idade, com a idade que eu tinha, né? Então, o que acontecia? Ou o cara vira dono de agência, ou sei lá se é combustão espontânea, ele morre, desaparece. Não sei o que acontece, mas não conhecia. Eu adorei esse conceito. Não, porque nas duas últimas agências que eu trabalhei, eu era a pessoa mais velha. Eu era mais velho do que os donos, né? Nossa. Então, essa constatação meio dolorosa, né? É dolorosa, concordo. Mas, e assim, você sente que estava perdendo o pique, né? E aí eu pensei, bom, agora, se eu entrar numa sala de aula, cabelo branco, né? Sim, Ninguém vai estranhar. Vou botar Então, a banca, eu investi pensando. nessa carreira. Legal. Por isso que eu fazia uma pós-graduação, até para me tornar um professor melhor. Sim, né? sim. Então, na própria Oswaldo Cruz, eu fiz uma especialização em docência, né, para o curso superior, e fiz o doutorado, mas quando começou como mestrado, mas o tema que eu escolhi, eu pensei assim, pô, eu vou ficar 3, 4 anos me dedicando a um tema. Tem que ser algo que eu realmente goste muito. Legal. Eu conversei com o meu provável e possível orientador, né? Se ele toparia me orientar, coisa e tal. Falar, desde que você apresente um projeto decente. Sim. E passe pelo processo seletivo, que tem prova, tudo bonitinho, né? Claro, né? Você tem um perfil de pesquisador. Ele já conhecia mais ou menos meu trabalho, eu já frequentava, na época era núcleo de pesquisa, mas era observatório de histórias em quadrinhos da ECA USP, né? Tá. Então eu já tinha um certo contato com ele. Bom, aí eu comecei a fazer o meu doutorado, né? Fui me afastando cada vez mais da minha carreira como profissional de publicidade, mas ainda fazia uns freelas, que é muito comum nesse mercado, né? De publicidade, de comunicação. E então essa transição foi lenta, né? Até porque o mercado é assim, pô, você tem tanta experiência nisso, porque você vai querer fazer isso? Né? Isso eu já tinha experimentado em outras ocasiões. Então ela foi lenta, mas foi consciente. Né? Eu fui me dedicando cada vez mais a dar aulas e a pesquisar. Legal. Então, hoje, eu me considero mais professor, embora ainda faça alguns trabalhos, né, eventualmente, texto, principalmente livros corporativos, que é uma área que eu acho que me atrai um pouco mais atualmente, e que me permite fazer um texto mais longo, mais elaborado, né, diferentemente do que eu fazia, perdão, como publicitário, que eram sacadas bacanas, né, chamadinhas legais, e eu estava mais ou menos esgotado disso. Porque chega uma hora que dá uma saturada. Porque acaba sendo uma fórmula, né? Entendi. Mas, é claro, aquilo que eu sempre falo. Você como redator, você vai praticando, você vai pegando as técnicas, né? E consegue fazer um texto de qualidade para qualquer circunstância. Mas, de vez em quando, você tem um lampejo assim genial e sai uma peça assim, maravilhosa, um conceito, uma criação. Você fala, de onde eu tirei isso, né? Porque é realmente magnífico, mas não é sempre. Né? Então, essa genialidade, essa criatividade, né, tão valorizada na publicidade, realmente eu pude experimentar algumas vezes, mas o dia a dia é diferente. Olha, a gente tem que fazer essa campanha para amanhã. É projeto, né? É projeto. É o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Nós não somos artistas. Né? O artista, ele concebe uma obra de arte ou qualquer coisa, expõe e fica esperando que as pessoas reajam. Nós não, nós temos um briefing. Eu posso até usar de um talento artístico, posso usar de uma competência, de um dom,
para criar um texto maravilhoso, para criar uma peça visual fantástica, mas tem o compromisso de vender. Se você não vendeu, né, o Você tá artigo fora. você está fora, você não cumpriu a sua missão, Verdade. você não foi um bom profissional. E é isso que eu também sempre deixo muito claro para os meus alunos, né? Então, Nossa, eu sensacional. acho que assim, tanto na área da publicidade, que valoriza a criatividade, quanto o design, né, que eu também dou aula para cursos de design, Uhum. é o que eu falo, né? Não tenham essa ilusão, vocês não são artistas, vocês podem ser fantásticos, né? Têm uma noção estética super apurada, mas vocês não vão fazer aquilo que vocês querem, vocês vão fazer aquilo que foram contratados para fazer. E não tem nada de errado nisso, É né? verdade. Isso é ser profissional, É. né? Nossa, que Então, essa interessante. visão eu acho que é sempre muito importante a gente pontuar, porque tem gente que. Eu tive alunas do curso de RTV Ah, que o equívoco era tão grande que falou que escolheu esse curso porque achava que iria ser atriz. Né? nossa, Achava que que a interessante. RTV, opa, então acho que é a minha praia. Não é, né? É uma área muito Não. técnica, requer um conhecimento muito diferente. Verdade. Vai fazer uma escola de Artes artes cênicas, cênicas, né? né? Claro, não, um Com curso de teatro, certeza. alguma coisa assim. Mas, não sei, a pessoa às vezes se deslumbra com a nomenclatura, É. né? E acha que é isso. Mesma coisa no design. Às vezes a pessoa pensa que vai ser um grande artista, né? Um ilustrador, porque tem dom. Direciona Essa energia essa que você energia que tem, você né? tem para essa área mais comercial, vamos chamar assim, né? Uhum. Que é a publicidade, que é o design. Mas saiba que é isso que você vai fazer, né? Nossa, que legal, hein? Eu Então, acho que você já dá um chá de realidade na galera, que eu acho que isso que é muito legal. eu acho Isso é importante, importante, né? Eu muito gosto importante. de pensar que eu estou formando profissionais, Sim, para mas o gosto mercado. de pensar também que eu estou formando cidadãos, né? Eu acho É, que isso é super é o que eu falo para importante. os meus alunos de design. Nada de errado você trabalhar para Tiffany's, né? Vai ser designer de joias, Ah, né? Coisa e tá. tal. Ou para um designer de carros, vai trabalhar na Ferrari, né? Hum, Mas pensa que no seu país, do lado de um prédio exclusivo que custa 10 milhões o apartamento, tem uma favela e tem gente passando dificuldade, né? E pode ser que as soluções de design que você pode vir a criar são importantes para essa nossa, que população, né? Eu acho que é maravilhoso. bom ter essa consciência Social. social, né? Como eu falei, nada de errado em ganhar dinheiro, Não, você, né, ficar rico, necessário se dar e bem, né, ok. no sistema capitalista, É, que, aliás, exato. se não fosse o capitalismo, as nossas profissões nem existiriam, né? O publicitário, num sistema que não tem concorrência, não, né, não tem razão de ser, É mesmo, mas é né? bom ter essa consciência de que eu tenho um papel social a cumprir, porque eu faço parte de uma Que sociedade, né? maravilhoso. Tanto é que no aspecto do meu trabalho, né, que eu fiz uma pesquisa dentro de uma instituição pública, né? O meu trabalho foi na ECA, na USP, Tá. ou seja, uma instituição que tem verba pública. É. E aí eu pensava, puxa vida, né, eu fiz aquilo que eu queria, que era pesquisar quadrinhos, que é uma coisa que eu adoro, mas tem que ter um viés Social. voltado à sociedade, uma espécie de Interessante. evolução a pessoas que investiram em mim, ainda que indiretamente. Sim, Então eu concordo. sempre pensei na aplicação dos quadrinhos, na aplicação da Lei 10.639, Ah, né, que que institui o interessante. ensino da cultura afro-brasileira, né, em todos os cursos, de todos os níveis. Uhum. E eu já cheguei a dar oficinas preparando professores para isso, Que né? Porque muita legal, gente, professor. os professores alegavam, mas não tem material adequado para falar sobre, vamos supor, né, a Uhum. revolta dos Búzios, né, a Revolução dos Tá. Búzios, ou a revolta da Chibata, Uhum. que teve protagonismo negro, né? Tá. Então, eu recomendo algumas histórias em quadrinhos que tratam desses assuntos e que são uma leitura agradável também para as crianças. Sempre fazendo abrindo grande parênteses. Os quadrinhos, eles não são só para crianças. Eles Concordo. não são uma leitura banal e fácil ou simples, né? Requer um conhecimento, mas eu posso fazer quadrinhos para crianças, como o Maurício faz, a equipe dele faz com maestria, como tratar de temas muito sofisticados, muito mais complexos, mais Complexos, é. adultos, como Maus, do Art Uhum. Spiegelman, que ganhou até o prêmio Pulitzer, né? Nossa, que interessante. Gente, já começamos, hein? É só um bocadinho para vocês. Agora a gente vai. Ele trouxe o material para a gente entender a história dele, os trabalhos dele, e entender um lado mais técnico dele aqui. Só um bocadinho para vocês entenderem essa transição de carreira que o professor teve. Não é, como é que fala? Eu achei perfeito ontem, quando você me mandou, eu achei sensacional. Que é lindo. Gente, eu não entendo nada de bomba ejetora, tá? Mas é que eu achei
O desenho maravilhoso, assim, sensacional. Aí a gente tem 2 desenhos que ele só vai falar um pouquinho a respeito para falar da transição de carreira e a gente ir para os quadrinhos, né? Professor, manda aí, manda ver. Esse daqui foi um desenho que você fazia quando você era técnico. Sim, eu fiz curso técnico em mecânica, Tá. né, no Liceu de Artes e Ofícios, e a matéria que mais me fascinou, me atraiu, foi desenho técnico. E Olha eu só. comecei desde o piso da carreira, que é o desenhista copista. Você pega o papel vegetal e copia a nanquim o desenho que alguém fez a lápis, né? Então, esse é o primeiro passo, aí você vai evoluindo, e eu cheguei num ponto que eu considero assim o ápice, né, que é a ilustração técnica, Uhum, trabalhando em indústrias automotivas. No sei. caso aqui é a empresa Valmet, que é uma empresa de tratores, hoje Tá. acho que tem Esse é um outra motor de denominação. trator? Não, isso é uma bomba Ah, você injetora. viu que eu entendo tudo. Você precisa ter uma bomba para injetar o óleo diesel Ah, claro, no motor, entendi, muito né? bem. Aham. Porque na época, no Não deem caso, risada. né, não tem. É uma questão de funcionamento, você precisa ter essa bomba para que o motor diesel funcione. E Então, a literalmente gente fazia o quê? Desenhos para as peças catálogo de peças. Então, eu preciso sensacional. discriminar o Cada peça. parafuso, exatamente, uma para a pessoa montar e outra para, obviamente, cada uma dessas peças tem um código, um número, uma descrição. Uhum. E aí a pessoa, quando vai comprar, fala, eu quero a peça código tal, porque espanou o parafuso, eu tenho que substituir alguma mola, alguma coisa assim. É. Então, essa era a função dos catálogos, né? Então, nessa época, quando eu trabalhava com desenho técnico, com essa ilustração técnica, eram batalhões de desenhistas, né? Num único departamento tinha 20 e tantas pessoas. Sim. Só que com o advento da computação assistida pelo computador, né, o CAD, softwares de desenho Ah, é técnico, verdade, né, tá. a gente foi perdendo a razão de ser, A né? razão de A minha ser. profissão foi ficando obsoleta. E aí eu Entendi. fui migrando de área, né? Ou seja, isso aqui já não se fazia mais, é tudo Aham. na régua, usando gabarito, caneta Caramba, nanquim, né? E eu, assim, eu fazia e gostava do resultado, porque realmente é impressiona. bonito. Mas é técnico, né? Pode Você pôr o dominando as próximo, Fá. técnicas, Uhum. você consegue fazer isso sem grandes E hoje dificuldades. isso é feito em um software. Normalmente no Hoje no software, software. inclusive com recurso de animação, Ah, hoje 3D. 3D, essa coisa toda, né? Mas é Então, perfeito, hein? na época era algo que era valorizado, né? Era uma profissão que era buscada por quem trabalhava com desenho e era valorizado, né? Os salários eram muito Era bons bom? na Ai, época, que era muito bom, bom, hein? Aí sim. né? Olha Só que aí aqui. eu migrei de área Aham. Aí pode ir pro e, próximo, e em Fá. vez de continuar, né? O Aham. próximo passo talvez fosse fazer desenho por computador, eu fui para a área de comunicação, né? Tá. Paralelamente, eu ainda trabalhava na Engesa, né? Na Tá. primeira empresa que eu atuei como ilustrador técnico. E eu comecei a colaborar com um jornal na cidade de São José dos Campos, que era onde ficava a Engesa, né? Eu Uhum. morava em São Paulo, fui transferido para São José dos Campos, e tinha um jornal na cidade chamado Vale Paraibano. É o Tá. jornal mais importante do Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro, sul de Minas, aquela Ah, região, é? né, do Vale do Paraíba. Interessante. Aham. E coincidiu de, naquela época, o jornal Estado de São Paulo ter lançado o Caderno 2. Tá. Né? Então ele foi uma escola, assim, todo mundo queria fazer um suplemento cultural como o Caderno 2, descolado, bem diagramado, com temas também descolados, né? E na Uhum. época os quadrinhos começavam a ganhar evidência. Tá. E eu fui, né, sem nenhuma pretensão, Intenção. conversei com o editor, se ele não estava a fim de um espaço, né, para falar sobre quadrinhos, e como o jornal ainda estava, esse caderno estava iniciando, ele falou, olha, vou te dar uma página inteira. Com o tempo, né, a gente vai conseguir encher de patrocínio e vai diminuir. Só que durante 2 anos ele permaneceu como página inteira. Que Então foi uma foi. página pioneira sobre quadrinhos, né? Então eu falava sobre Ah. quadrinhos, eu não era acadêmico, eu não pesquisava ainda assim aprofundadamente, mas eu Uhum. gostava. Então, como curioso, eu tinha vários livros sobre quadrinhos e escrevi 80 matérias de 88, de 87 até 89, ocupando uma página inteira no Vale Paraibano. E esse. Então, isso já é um prenúncio do que Ah, tá. seria aquilo que eu viria a me dedicar Sim. atualmente, que são os quadrinhos, né? Eu fazia isso nas horas vagas, né? Inclusive, assim, terça-feira tinha que levar para o jornal para sair às sextas-feiras, né? Tá. Eles tinham que diagramar, compor o Diagramar. texto na fotocomposição, né? Fazer o fotolito para gravar a chapa para depois ir para a impressão. Então, era um Exato. processo assim analógico que os jovens de hoje nem imaginam Não, como é que mas seria, era né? gostoso, né? Era bonito Era de ver. gostoso e o diretor de arte do jornal, o editor de arte, né, no caso o Lauro Lucchesi, ele tinha acabado de voltar da Holanda com umas Uhum. ideias assim muito malucas. Então ele Tá. fazia umas páginas, essa aqui, por exemplo, em negativo, era uma ousadia, Ah, né? porque é Então, fundo escuro, exatamente. branco, tá. Então essas ideias, essas propostas que ele
dava para as páginas, e chegava a soluções assim belíssimas, né? Porque ele tinha uma visão da diagramação, da composição, já diferenciada, Fora da né? Por essa caixa, né? influência europeias, né? Eu tive a Sim, oportunidade de sim. conhecer muitos trabalhos e foi muito legal, porque eu também não sabia, porque a gente não tinha internet para saber a repercussão que É essas páginas verdade. tinham, mas posteriormente fui saber que tinha gente que colecionava essas páginas, e gente de São Paulo, né? Não sei como conseguia aqui em São Paulo essas páginas, né? Uhum, Mas que apreciava esse material. Chegou a sair um comentário no próprio Caderno 2, no Estadão, uhum. e numa revista chamada Circo, da editora Circo, né, Ah, nos anos 80. é o próximo? Mas, não, aí aqui ainda, a próxima Tá. ainda é a matéria, né, Essa do Ali- daqui, pessoal, é de 88, só para vocês é, terem uma ideia da história dessa questão aqui, né? Que é bem interessante, né? E é bem. ah, E realmente, né? Parece até olhando assim, parece que ela tá saindo, né? Quando a não, ele gente fazia umas olha páginas assim, né? belíssimas. É muito Então, até legal. porque os quadrinhos permitem isso, né? É um tema que É tinha, olha, vamos verdade. procurar uma ilustração daquele autor que seja bacana. Opa, essa aqui. Teve uma outra que ele fez do Conan, que Hum, infelizmente não trouxe cópias, né? uhum. Mas ele dividiu a página, a metade está em negativo e a outra metade em positivo. Ficou lindíssimo esse contraste, né? Ele era Nossa! muito ousado. Para as técnicas da época, Sim. era realmente muito complexo, porque você tinha que cortar, montar, né? E aí Uhum. depois ia ser reproduzido. De Nossa. qualquer forma, foi uma experiência muito interessante e eu interrompi em 89, né? Eu Tá. achava, já esgotei os personagens, né? Ah, E curiosamente, a partir de 89, todos os grandes jornais do Brasil começaram a ter uma página inteira sobre quadrinhos. Então, quando eu parei, o Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, o Estadão, ah, o Globo, né, uhum. JB, passaram a ter uma página sobre quadrinhos, porque os quadrinhos inicia-se aquele mercado mais adulto, que Tá. são as graphic novels, que é depois Uhum, eu a gente vai posso falar mais falar. Pode ir adiante. pro Exato. próximo, Fá, por favor. Então, essa aqui é Aí mais esse uma daqui é página uma de página. um autor do começo do século XX, Hum, fantástico, né? É o Winsor McCay. uhum. Ele, além de ter sido pioneiro nos quadrinhos, foi também na animação, né? Então, Caramba. essa que é uma fantasia, não sei o que que ele mastigava, não sei o que que ele consumia para chegar nesse tipo de concepção, porque tinha que ser fora Nossa, da... muito legal, né? um domínio de perspectiva assim, fantástico também. Essa Sensacional. página, aliás, uma vez eu fiz um artigo para um Perceptivo. site chamado Universo HQ, e eu Universo fiz um HQ. levantamento da página mais reproduzida em livros sobre quadrinhos, né? Ah, E essa imagem aqui, ou a página inteira, ou o frações, partes parte. dessa página, é a mais reproduzida. Caramba. Porque ela realmente é considerada uma obra de arte, da arte sequencial, né, que são os quadrinhos, ou Muito. nona arte, né? Os quadrinhos, Nona arte. a gente define nona arte, Aham. mas eu considero os quadrinhos não uma arte e também não é literatura. Tá. Quadrinhos são uma linguagem É que uma você faz o que linguagem. você quiser. Pode fazer uma cartilha para ensinar você a operar uma máquina, como pode fazer uma obra de arte, como o Winsor McCay fez, né? Já Muito legal. no começo do século XX. Vamos pro próximo, Fá, por favor. Aqui é o seu livro. Bom, aí eu comecei a trabalhar em publicidade, Uhum. dentro de agências que normalmente atendiam ao segmento ou que alguns chamam de endomarketing, né? Tá, Comunicação isso. Aham. interna, Isso. ou comunicação corporativa, comunicação para outros parceiros de negócios que não o consumidor final. Uhum. No caso, um dos grandes clientes nossos era o Bank Boston. Bem que Eu bosta. trabalhei muito em campanhas de comunicação interna. Uhum. E quando eles foram inaugurar uma nova sede, eles ficavam no centro, bem rente à estação São Bento, né? Tá. E Ah, eu transferiram a lembro. sede para as margens do Rio Pinheiros. E aí foi Era na encomendado. Líbero Badaró, né? E isso é Exatamente. porque eu fazia câmbio, né? Eu trabalhei em corretor de Ah, valores e a gente fazia contrato para o Banco de Boston. E aí eu lembro do o prédio Bank da. Boston era Era é, super nível top. Nossa, eu super. queria trabalhar lá, Pois gente. Meu Deus do céu, você imagina, né? não, a gente que fazia as peças de Era muito comunicação, rico. não, a gente via que o que eles ofereciam como Maravilha. empresa, né? Nossa, sensacional, Oferecia para os gente. funcionários. Tinha É. academia, tinha até uma universidade interna. O que hoje se fala de benefício, nossa, é um Sim, sim. diferencial, eles já estavam à Nossa. frente há muito tempo, É, é verdade. até porque quando eu trabalhei nesse segmento, nessa agência que é a Calamon Forma, a gente tinha assim, olhava o portfólio, a nossa carteira de clientes, ela é Uhum. invejável. Só Nossa. que nessa área, comunicação interna, em que as verbas são menores, Uhum. não é mídia, né? Não tem É, veiculação. é.
Mas se a Retorno, gente né? for ver, a gente atendia Itaú, atendia Volkswagen, atendia, Caramba. né, grandes empresas mesmo. E o Bank Boston era Era o o top. top assim. Por quê? Porque serviços, né, você precisa ter pessoal realmente motivado, né, É, ter fazer uma comunicação permanente, né, estimulante, porque é o que mais crescia no Brasil naquela época era a área de serviços, né? Banco, basicamente é verdade. serviços. Tem Então você razão. tem que investir em quê? Não em máquina, não em outras, É, mas em pessoas. é. Então havia um porquê, né? Eles tinham até uma universidade corporativa que tinha um módulo de 6 meses nos Estados Unidos. Então, é claro, né? Não era qualquer um que Era fazia. executivo. Eu lembro. Preparando pessoas para Isso. serem gerentes, Exato. masters e diretores, né? Maravilhoso, Então, esse gente. livro ele chega para nós como uma demanda assim, olha, eu quero um livro que fale do prédio que vai ser inaugurado. Aí falar dos elevadores inteligentes, da tecnologia de ar-condicionado inteligente, uma série de coisas, Que era inovações, né? novo, né? Tudo, assim, era muito pioneiro na época. Muita tecnologia que foi trazida para cá. O projeto paisagístico, né? Com um Uhum. jardim lindo, maravilhoso. Só que eu pensei, poxa, se eu fizer um livro só com um livro técnico, vai interessar engenheiro civil e arquiteto. Então a gente Hum. devolveu, né? Falou, olha, e se a gente fizesse um livro que metade fosse falar da história dos rios e as cidades? Porque toda grande cidade só é viável, só viabiliza a vida quando tem água, né? Sim, Então, normalmente as grandes cidades estão à beira de rios. exato. Então tem Paris e o Sena, o Uhum. Nilo, O né, Nilo, no eu Egito, lembrei do lá, Nilo, o Cairo, exatamente. ou a própria Mesopotâmia, cujo Mesopotâmia, nome é Mesopotâmia no meio de dois rios, é né, então o Tigre e verdade. o Eufrates. Então a civilização nasce à beira dos rios. Na Índia tem o rio Indo, né, e assim por diante. Vem do mais remoto historicamente e distante e vai chegando, chegando, Rio Amazonas, Brasil, São Paulo, Rio Rio Tietê. Tietê. E o Pinheiros, tecnicamente, ele não é um rio, ele é um Ah, canal, né? Ele não tem exatamente uma nascente, né? Porque ele é um canal entre o Tietê e a represa. Mas a gente chama de rio, tudo ok, bem. tá E tudo ele bem. era todo O sinuoso, tem rio até é uma meu, eu dou o foto. nome que eu quiser. Né? Então, vira Rio Pinheiros. Aham. E ele era todo sinuoso. Tem até uma Ah, foto assim, que a gente achou nos arquivos lá da antiga Light, né? E ele caramba. foi retificado por causa da avenida. E aí eu levei essa ideia para o dono da agência, os donos, né? Falaram, vamos levar essa proposta para o banco, e o banco topou. Então, para mim, foi uma Maravilhoso. dupla conquista. Ter Sim, feito o livro e ter passado uma ideia que eu achava que era forte, que era interessante. Bom, então esse livro é um livro, obviamente, né, de empresa, de sim, corporativo, mas também corporativo. tem um interesse que foge um pouquinho como ferramenta de marketing. Tá. Né? Por isso que eu acho que ele. Tanto é que a Biblioteca Mário de Andrade, aqui no centro de São Sim. Paulo, tem um setor que é só literatura sobre a cidade. Aí uma pessoa entrou em contato comigo, nem, né, não sabia. O senhor tem um exemplar do livro tal, tal, porque a gente quer incorporar ao nosso acervo. Quando foram pesquisar sobre a cidade de São Paulo, a gente queria ter esse livro, né? A gente tomou conhecimento. E eu só tinha um exemplar a mais, né? Porque, óbvio, né? Eles distribuíram, não foi É, vendido. É um livro que foi para o é público de interno, interesse, né? né? Do Bank Boston. Para algumas faculdades, eles também forneceram. E chegaram a fazer dois folders, né? Assim, um material mais simples para estudantes de arquitetura que vinham visitar o prédio. Ah, De tão tá. inovador que ele foi na época, Com né? certeza. Então, esse prédio. Aí o Itaú negociou com o Bank of America, né, nessas trocas de Aham. ações, o Bank Boston deixou de existir Uhum. e todas as agências viraram personalité, né? Sim, Então houve essa eu mudança já e a tô, marca, aí eu já tô nesse meio é, já, aí aí a já marca faz deixou de parte da minha existir, vida já. sim, sim, mas o Bank Boston, enquanto Caramba. nessa fase, ele era um banco assim, top de Top, linha, né? maravilhoso, gente. Eu É, queria muito trabalhar no. Olha, eu nunca quis trabalhar em banco, apesar de ter trabalhado em banco. Porque, tipo certo. assim, nossa, eu queria trabalhar Eu trabalhei na Credit Card muitos anos, foi meu primeiro trabalho de cartão de crédito. Depois eu fui para uma empresa que chama Orbital e depois o resto da minha carreira foi Itaú. Sim, sim. Em total 26 anos, né? Aí fora a corretora e tal. Aham, Mas o Banco de Boston era um banco que, assim, brilhava meus olhos por toda essa questão que você exato. falou, que era muito Não, legal, né? não, Mas a Credit Card era, como era do Citi, então tinha uma visão americana, então era muito exato, próximo. Citibank, aham. Eles têm uma visão, assim, pelo menos naquela época, né, de uma valorização. Tanto que eu falo que nunca mais vai ter uma empresa como a É. Credit Card, assim. Sou Credit Card lover, não quero nem saber até hoje. Não, curiosamente, né, Ah, e a gente, é claro, né, parece, eu não gosto dessa frase, né, não, não, nostálgico? o universo conspira ao seu favor, Ah, mas o fato é que você fica com as antenas mais ligadas aham. quando você está no segmento, é a mesma coisa, quando eu estava fazendo minha pesquisa, É. tudo parece que, opa, o que eu acho dá para
puxar para o meu lado, né? Exato. Então, Bank Boston. Uma vez eu estava almoçando lá na Liberdade, um restaurante simples, coisa e tal. Aí, de repente, na mesa de trás, duas pessoas conversando e uma falando, nossa, o meu RH vai ter uma festa assim, contrataram tal pessoa assim, e estava falando do Bank Boston. Olha só. E a outra pessoa, puxa, mas que bom que é, né? Que legal trabalhar numa empresa dessa. E realmente, né? Esse é o objetivo. A gente sabe que tem muito do discurso, né? Obviamente. Existe uma outra realidade que não é Sim, sim. tão gloriosa e tão rosa assim, né? Tão bacana. Tem o dia a dia, Tem, né? né? Obviamente, na rotina. Mas, de qualquer forma, algumas empresas têm uma política um pouquinho mais É que o orçamento era vantajosa. maior. Exato. Hoje em dia o budget está zero quase para essas coisas. E aí lascou, né? De fato, Aí lascou. outra realidade, outro momento. Mas foi muito bom, né? que bom que eu pude aproveitar. Fui Exato. muito show, que hoje eu teria que pagar uns 700 mil reais às empresas final de ano e ia lá Ivete Sangalo. Então, Nossa, era muito bom, gente. pois é. Ai, me acabava. É, Era muito bom. Vamos pro exatamente. próximo, vá. Era muito bom, gente. Bom, aqui eu começo a entrar nas minhas obras sobre quadrinhos. Legal. Né? Então é uma fase em que eu ainda estou ligado a uma agência, mas Tá. eu começo a me aproximar muito dos quadrinhos. Eu fui convidado para escrever alguma coisa. Na verdade, o cara falou: olha, os originais estão aqui, você não quer dar uma melhorada? Né? O autor mudou, foi embora, né? Então. Sério? Aí, na verdade, eram vários autores, né? Os vários capítulos. Ah, tá. E eu dei uma limada nesse material. Fiz o que a gente antigamente chamava de copy desk, Tá. né? Dar um estilo ao livro. Ah, que legal. Ficou bonita essa E capa, eliminei hein? um capítulo que não tinha nada a ver, era sobre um fotógrafo, né? Não era Tá. quadrinhos. E incluí um capítulo que eu escrevi, que eu achava necessário, que é sobre Shunga, que é a arte erótica japonesa. Entendi. Em Por isso que é xilogravura. proibido para menores. Não, o hentai é livro Adulto? pesado. Não Olha a pessoa que não sabe o é que o quadrinho erótico Entendi. japonês. Só que o erótico... Pessoa que não sabe. Isso eu não sabia. Pois é. Então, agora você sabe Agora que eu já existe o sei. hentai, Que interessante. que é uma vertente do quadrinho, assim, que tem desde o erótico... Danadinho. Tem danadões. Eu fiquei chocado. Quando o Franco, que me convidou para fazer esse trabalho, perdão, ele me emprestou, junto com os originais, né, que me mandou um arquivo, tal, e olha, me emprestou um material para eu dar uma olhada. Eu fiquei assustado. Nossa, porque tinha coisa muito pesada. não né? conhecia, Mas não. é o que eu sempre falo. O erotismo no Ocidente, ele tem essa carga de pecado, de coisa que tem que ser isso é verdade. escondida. Tem Na tabu, Ásia, né? Tem tabu. no Oriente é outra coisa. Se você for que censurar legal. a arte erótica indiana, né, chinesa e japonesa, inclusive a arte sacra, né? Parece Isso. que os deuses indianos não fazem outra coisa na vida, só copular, né? Porque tá ligado à prosperidade, Exatamente, a né? fecundidade. Fecundidade. Todos os ritos isso. antigos têm Entendi. ligação com a fecundidade da terra, obviamente, né? Então, são ligados às mudanças de estação, uma Isso. safra mais propícia, mas, por analogia, a fecundidade também era uma coisa bem-vinda, porque as pessoas precisavam de mãos, né? De Faz braços para sentido. trabalhar, então precisava procriar. Né? Interessante. Então, o sexo no Oriente, ele tem uma... É claro que Outra no próprio vertente. Japão, por influência, inclusive, do Ocidente, né? A pornografia é proibida, tem uma série de coisas isso. pesadas, assim, parece até que não é tão liberal. Mas, assim como no Brasil, tem todo um mercado paralelo que as Sim. pessoas consomem Utilizam. e ficam, e para efeitos de Diversos, fachada, fica diversos. aquela coisa toda puritana, coisa e tal, né? E aí você fez essa organização. Aí foi o primeiro livro que eu participei como coautor, como, assim, de alguma maneira, fiz alguma intervenção. Interessante. Então, a partir de então, muitos dos meus livros vão ser nessa área, com exceção de um que é de design gráfico, né, que eu escrevi também. Tá, então vamos pro próximo. Ele já começou no nível hard já. Então, esse aqui também colaborei com um quadrinho, um capítulo sobre a revista que é considerada a primeira revista de quadrinhos do Brasil, embora não fosse um gibi. Não é uma revista que só tivesse quadrinhos. Que legal. Ela tinha mais textos. Era uma revista infantil, né? Então tinha passatempo, tinha conselhos do vovô, né? Aquelas coisas edificantes, coisa e tal. Muitas fotos que os leitores mandavam já naquela época, né? Para serem reproduzidas. Tá. E tinha algumas histórias em quadrinhos que se tornaram, inclusive, históricas. Então a gente considera essa publicação muito relevante para os quadrinhos. Tá. Ela durou 60 anos, 50 e poucos anos, e eu escrevi um capítulo que justamente falava dos personagens estrangeiros
que essa revista publicava. Tá. Então, o Mickey, por exemplo, a primeira vez que ele foi publicado no Brasil foi no nessa Tico-Tico. revista? Olha, que legal. Então, tem vários personagens que foram publicados, que apareceram nessa revista, e que muita gente acha que foram os gibis da Abril, né? Exato, Não, já existiam Nossa, que interessante. e foram publicados isso. bem anteriormente. Vamos pro próximo, Fá. Então, esse aqui é um caso que eu falei, é o meu best-seller. Seu best-seller. É o livro mais vendido, né? Ah, que legal, gente, olha. Mas, assim, é um livro que não é de uma área que eu seja nem formado e não tenho tanta especialidade, mas eu tenho Sério? extrema curiosidade. Que legal. Que é o design gráfico, que é essa parte de lidar com formas, cores, letras. Mas por quê? Eu, como redator, Tá. quando eu entrei na publicidade, quando eu comecei o curso, eu gostava da parte de desenho, até porque eu fazia aqueles desenhos técnicos, eu dominava verdade. alguns termos da produção gráfica, né? Sabia o que era fotolito, sabia o que era offset, os sistemas, tudo e tal. Nossa, Sabia que era offset, faz tipo. tempo que eu escuto essa palavra, hein? Offset. Não, offset ainda existe, né? Mas faz tempo que eu não escuto. O que não existe mais é fotolito, mas de qualquer forma, exatamente. o sistema ainda é o mais usual, né? Aham. E eu ainda estava em dúvida entre fazer a parte de direção de arte ou redação, mas eu queria trabalhar na criação. Isso eu já tinha definido. Tá. E queria fazer publicidade, porque no primeiro ano lá em Taubaté era assim, todos os ingressantes ficavam na mesma turma, né, na mesma classe, ou dividiam em várias classes, se fosse o caso, e no segundo ano é que se optava para qual carreira ia. Publicidade, jornalismo, tá. relações públicas. E ainda tinha colegas que ficavam, puxa, eu não sei se faço jornalismo, se faço publicidade. E eu até brincava com eles, né? Como eu entrei um pouquinho mais maduro, né, na faculdade, já tinha uma certa idade, eu falava assim, olha, se o João Batista, que era o coordenador do curso, chefe de departamento, chegasse amanhã e falasse, a partir de amanhã nós não teremos publicidade, eu falava, eu vou Já embora, vou pra... não, eu não vou mais continuar, porque eu quero fazer publicidade. Entendi. Né? Enquanto alguns ainda tinham essa dúvida, eu falei, não, eu quero fazer publicidade. Você já tava... Eu fui focado nisso. Só não tinha certeza, e criação. Não queria trabalhar em planejamento, que hoje é a área mais valorizada da publicidade, né? Nem em mídia, nem nada. Quero criação. Quero filé mignon, quero mais gostoso, quero criar as peças. Né? Influenciado por o Washington Oliveto, Dwai Lieb, né? Saragossa, Petito, essa geração de grandes gênios criativos da propaganda. Mas a minha dúvida era arte ou texto. Me convenceram que meu texto era melhor, que eu tinha mais potencialidade, que eu tinha mais talento para escrever do que para efetivamente desenhar. Por causa daquilo que eu já tinha até constatado. Eu era um exímio desenhista técnico. Certo. Eu já tinha trabalhado muito tempo, então eu dominava o desenho com régua, esquadro, tecnígrafo, que a gente chama, né? Caneta nanquim, mas eu não fazia desenho à mão livre. Então, meu traço à mão livre, ele era... até se tentasse, talvez, eu chegasse a um nível medíocre, mas não tão elevado assim. E como tem gente boa fazendo isso aqui, eu prefiro apreciar quem faz bem. Né? No caso dos quadrinhos, no caso do desenho mais artístico. Mas eu gostava de dialogar com o diretor, porque em publicidade sempre funciona em dupla a criação. Né? Ou existem outros formatos, mas o normal é você ter um redator e um diretor de arte. O redator cuida do texto, né? Da chamada, coisa e tal, e o diretor de arte vai dar o visual. Vamos fazer um anúncio com foto, ou só letras, né? Só a fonte, né? All type, como a gente chama. Ou então vamos colocar uma ilustração, né? Aí as cores, quem definiria seria o diretor de arte. Só que na minha visão, quem na verdade cria é o redator. Ele só não tem justamente esse conhecimento para transformar em visual. Mas normalmente as grandes ideias nascem normalmente, né? Senão vai ter diretor de arte aí querendo me matar depois. Normalmente é o redator que é o criativo da dupla. E ele precisa que alguém passe isso para um nível visual. Transfira essa... Exatamente. Então eu me interessava muito sobre isso, justamente para ter um diálogo que fluísse legal com esse diretor de arte. Eu entendia de tipologia, né? Ou gostava de entender, essa fonte aqui, será que não era melhor você testar uma outra, com serifa, sem serifa? Olha aqui, essa cor aqui, eu acho que para esse tema, essa solução. E o diálogo fluindo melhor, a peça também sai melhor. Com certeza. Né? Então, eu ousei escrever um livro sobre design gráfico. Eu não sou mestre, eu não tenho formação em design gráfico, mas tenho conhecimento mas conseguiu adequado. Passar para... E esse livro, como saiu por uma editora que distribuía para bancas, esse livro ele foi editado para ir para as bancas. Então, ele... e essa empresa tinha um sistema que era o seguinte, distribuía para as bancas, recolhia.
Aí Tá. depois ia para, sei lá, livrarias pequenas, aí recolhia. Eu cheguei a ver pilhas desse livro na Bienal do Livro, no estande dessa editora. Então Caramba. ele teve 7 edições, coisa e tal. Que Né? legal. Tanto é que quando eu comecei a dar aula na São Judas, Aham. não era um professor, era o responsável pela área de informática lá, né? Então dava suporte, desse pau no laboratório de computação. Sei. Então ele ficava lá, né, de plantão, mas ele dava aula em curso técnico. E Aí ele eu fui me usava. apresentar para ele, falei, Nobu, falei, puxa, eu adoto o seu livro no meu curso. Ele até Olha, trouxe para autografar, nossa, que né? Não, maravilhoso. que Isso é é a nossa maravilhoso. finalidade, né? É, Que isso que o é. livro seja um exercício. É o que eu sempre falo, né? Você tentar um grau superior, né? Semestre, doutor, é um exercício de vaidade também, né? Lógico. Porque você está querendo mostrar que você tem um É. conhecimento acima da média, E vamos tá supor. tudo bem. Se você Faz trabalhar o parte, teu né? ego, Faz tá tudo parte. certo. Sim, sim. É isso. Mas eu acho que também tem que ter assim, se você passa esse conhecimento para o outro, Ah, aí é. é muito melhor, É o nível né? que a gente Então, chegou exato, né? como a gente fala, né? Aquela pirâmide do aprendizado, né? Sim, Que sim. você só consegue efetivamente passar aquilo que você aprendeu quando você consegue passar o seu conhecimento, que Que é é, o 100% sim. mesmo, né? Isso aí mesmo. Por isso que eu eu não digo assim que escolhi uma profissão, né? Como eu falei, né? As transições que a gente passa pela É, vida, ou a tecnologia, no caso do desenho técnico, sim. né? Que foi tornando a minha profissão obsoleta, aí eu caí, né? Ou entrei, ou escolhi fazer Foi lá. publicidade conscientemente. Quando eu já estava em publicidade, eu fiz essa mudança também para a docência, Tá. mas a intenção era isso, ser um docente. Muito Porque legal. eu gosto, né? Eu me pauto por essa Aham. diretriz, né? Que você tem que devolver aquilo que os bons professores te passaram, né? Maravilhoso. Então eu tento ser esse bom professor. Se Uhum. consigo ou não, aí é uma outra história, mas é o que eu tento. Muito bom. E eu acho que é uma missão que eu nunca escolhi tão conscientemente uma profissão, né? Ser professor. Porque uma que foi tomada já na minha maturidade de Sim. vida, né? Ou seja, não era aquela empolgação da adolescência ou de É. uma fase em que, opa, é Vamos legal ser essa lá, coisa. uhul! Não, Não. eu quero ser professor porque eu acho que é importante como missão a Maravilhoso. ser conduzida, né? Fora o fato daquilo que eu tinha comentado, ninguém estranha uma pessoa mais velha entrar numa É, sala de aula. que Então é uma coisa. âncora, é um porto Que seguro, bom, né? né? Pelo E menos era em tese, né? não, mas eu acho que é Sim. legal, Então, mas eu assim. gosto de ser professor, eu acho que é importante, né? É claro, em qualquer carreira, você vai ter professor picareta, Ah, então, gente, professor que normal. é aquele cara brilhante que te estimula. É. O meu orientador, Valdomiro Vergueiro, eu posso até citar como um exemplo de um professor que Hum. ele nunca me deu aula efetivamente, né? Aham. Mas ele, como orientador do meu Foi doutorado, maravilhoso. nossa, é a pessoa que mais estimulou, a pessoa que mais. Líder nato, né? Exatamente, né? Líder nato. E ele, ao contrário, fala: Nossa, mas você é o doutorando que todo mundo, o professor quer, porque você vai fazendo trabalho sozinho, não precisa de ninguém Ah, que isso o é conduza, né? autonomia própria, né? Eu acho que é bom se você ter uma autonomia, É. que é o pai, né? Por exemplo, eu lembro quando a minha filha começou a andar de bicicleta, né? Então tinha aquelas 2 rodinhas, aí você tira, aí você vai segurando ela assim: Olha, filha, qualquer coisa eu tô aqui. É, Qualquer coisa eu tô aqui. isso, Então é exato. bom você sentir essa segurança. Então quando você tem um mentor, um mestre, não aquele que te pega pela mão e te carrega, Sim, mas sim. aquele que fala assim: Olha, qualquer coisa, Tô seu aqui. suporte, eu tô E você não aqui. tem medo, né? De Então, isso te dá uma perguntar. ótima condição para você poder seguir E adiante, te né? fortalece como ser humano, como em Claro, tudo, né? né? Porque você Eu sabe que acho você que pode falar, ó, eu acho que eu errei. E sim, precisa dar sim. uma melhoradinha aqui. Tudo você me ajuda. É. É, Não, é. e você sabe que vai encontrar essa ajuda nessa Exato, pessoa. é isso aí. Isso Não, é importante, sensacional. né? Isso E aqui acho que é a não. melhor lição de liderança. Pois é, É. porque essa semana mesmo eu estava conversando com um colega meu, né? Um outro professor da instituição. Hoje eu dou aula na Belas Artes, né? Uhum. E ele falando que, puxa vida, né? A orientadora teve uma única reunião, foi negligente. Ah, eu Isso é sei. terrível. Eu falei: Nossa, eu não sei o que é isso. E Ai, já, que bom, e já professor. conheci outras pessoas que falavam, né? Tive problema com orientação, Ah, eu já né? tive. Foi muito complicado. Falei: Ó, eu tive uma sorte tremenda, Que bom. porque todas as experiências minhas durante esse período, e depois, porque Uhum. o professor Valdomiro, inclusive, nós somos co-organizadores das jornadas, né, internacionais, que é um evento acadêmico ao qual eu vou Que citar mais para legal. frente, Tá eu vou bom. falar mais para Então frente. vamos pro próximo, Tem Fá. esse livro aí, e os outros, Vamos, bora lá.
Vamos ver. Fora o da APV. Então, esse aqui é o Esse é primeiro. esse. Esse é um livro, né, que é o Gente, básico tá do esgotado. básico. Quem precisar é 15 mil reais, tá bom? Caso vocês queiram. Eu faço por 14.900, tá? Mas Legal. até acha, mas Ah. ele tá assim, não tá. Não, é Acabou. 14.900, quem Tá quiser. vendo? Tá? Mas esse livro nasce como? Eu dava Tá. uma oficina de quadrinhos nas bibliotecas públicas de São Paulo. Né? Ah, Que as bibliotecas, como acho que todo mundo sabe, perderam frequência porque Foi. as pessoas não vão mais para ler livros, elas vão Exato. para outras coisas. é. E uma dessas outras coisas que nessa época bolaram, né? Foi um projeto que foi criado dentro da própria organização, da coordenação das bibliotecas, era oficinas. Tá. Então tinha oficina de caricatura, desenho básico e criaram uma de quadrinhos. Eu participei uma vez de uma das aulas e aí bolaram um módulo avançado dessas oficinas de quadrinhos. Então tinha o básico, você não precisava saber desenhar nada, e tinha esse avançado que exigia ou ter frequentado esse primeiro módulo ou ter algum conhecimento de desenho. Então a gente até pedia para a pessoa deixar um desenho para ver se tinha condição. Por que esse módulo avançado? Porque aí tinha um professor só de roteiro, né, que escreveria a história, um só de desenho e eu falando da linguagem. Então para que serve um balão? Por que você escolhe tal ângulo? Né? Por que os quadrinhos não são uma leitura de preguiçoso, como sempre se pregou? É Né? verdade. Porque, na verdade, entre um quadrinho e outro, existiu quem alguns chamam de calha, né? Alguns chamam de... Como chama? Eu chamo de elipse, né? Então, aquele vazio entre um quadrinho e outro, Tá. você cria. Que O legal. leitor preenche aquilo. Então, você tem eu dou um exemplo. No primeiro quadrinho, tem um cowboy subindo num cavalo. No segundo quadrinho, ele já chegou numa fazenda e já está escondido para pegar os bandidos. O percurso todo que ele fez, você imaginou. Professor, isso da O casco do neurociência cavalo batendo, coisa e explica. tal, você cria. Então, Que ele não é maravilhoso, é uma leitura verdade. assim, Não para gente tive- preguiçosa. Nunca tinha pensado nisso. Não, ele é fantástico. É que é tão natural, né, que você faz. Justamente. É natural porque você já está habituado com a linguagem. Mas se você pega uma pessoa que nunca leu quadrinhos, ela vai ter uma natural dificuldade. Inclusive de entender o que é a onomatopeia, É verdade. entendi as metáforas visuais, Que e tudo isso eu falo numa apostila que eu tinha criado para esse curso, né? Aí eu tirei cópia, aí eu falei, ó, aí Tá quem aí. quiser, e me inspirou a escrever esse livro. Maravilhoso. Esse livro, então, ele passa os conceitos dessa linguagem, que são os quadrinhos, então eu recomendo muito para quem, eu quero saber como é que eu faço para iniciar nessa área dos quadrinhos, o que eu preciso dominar, né? Então, é uma cartilha sobre o que são os quadrinhos. Bom, aqui é uma contribuição. Eu colaborava com uma revista chamada Viração, que é um projeto de educomunicação muito interessante. Muitas desse material era feito por jovens para jovens. Então, é uma revista voltada para jovens com temas, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, questões políticas, né? Sim. Então, eu atuei, colaborava como voluntário, porque era uma ONG, né, que toca essa revista. Tá. Ela existia na versão impressa e hoje, se não me engano, eu só tenho na internet, né? Porque Era de Natal? Natal não, essa... não, a foto, Tupi, mas aqui tá. de São Paulo mesmo, ficava tá. inclusive na Bela Vista, a redação, e eu ia buscar de vez em quando os meus Sério? exemplares, Que né? legal. Mas eu mandava minha colaboração e eu sempre escrevia uma matéria de uma página, a seção chamava quadrinho, né? Por isso que Tá. tem essa denominação. E eu tinha a preocupação de falar por que é legal ler, por que é importante ler. Maravilhoso. Né? Então, vamos supor, Mafalda. Por que é legal? Porque é divertida, tal. Por que é importante? Porque trata da realidade da Tem uma América do Sul, mensagem. né? De uma série de coisas. Né? Então, eu escolhia algumas personagens ou obras que eu achava que era relevante e trazia para fazer um comentário. Deus, Então, que uma das matérias, eu acho que vai maravilhoso. mostrar numa das próximas telas, né? Pode ir para o próximo. Então, essa Aí, aqui, por isso. exemplo, trata da invisibilidade das pessoas que estão moradores de rua, Sim. ou que as pessoas distratam, né, no farol, né? Então, fala de um menino que justamente passa por essa experiência. Né? Pessoas como se nem olhassem para ela. Então, é um problema social muito grave que a gente precisa lidar com existe isso. até hoje, né? Esse é E 2012, cada vez mais. cada vez mais. Então, A pandemia deixou isso muito claro, né? Sim. A pandemia escancarou, Só né? uma observação. Quando eu fiz a minha pesquisa sobre quadrinhos, negros nos quadrinhos, eu comecei pensando, não, eu só quero falar sobre quadrinhos, que é o que eu gosto. Sim, tá. Só que quando eu escolhi personagens negros, você tem que falar de representação, né? Sim. Obviamente, como eles vão aparecer nos quadrinhos, e representação tem a ver com identidade. Exato. E aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre a realidade do negro no Brasil. Nossa, E é realmente muito complicada.
né? Então, aí A eu gente não fiz... tem ideia, né, professor? Quando você vai Só atrás de quem informação, vive, você então, só consegue. quem vive É o que eu isso, sempre né? falo, né? Inclusive na introdução ao meu livro eu falo. É. Eu nunca vou, ainda mais por oriental, Uhum. que é tem aquela questão da minoria modelo, né? Que ele Ah, também tá. que é uma forma de discriminação também. Sim, Né? sim, Você lógico. olha para o japonês e espera que ele goste de desenhar, goste de matemática, goste de uma série de É coisas, que às vezes verdade, né? não. Vocês têm esse modelo Então, pronto, isso né? é opressor para um cara que não quer nada disso É, também, nossa, né? Então, terrível. é uma forma de preconceito. Tudo bem, a gente não sofre por causa disso, né? A É. gente não é barrado nos Ah, lugares é por causa verdade. disso, É o contrário né? até, né? Mas, Tipo, ó, então no meu livro eu falo, eu nunca vou sentir literalmente na pele o nunca. que é sofrer É, preconceito. exato. Eu até brinco, é capaz de eu passar com o meu carro, separado numa blitz, guarda apontar, né, um farol na minha cara, no meu porta-malas tá cheio de porcaria, né, coisa e tal. Exato. O cara vai falar assim, 11h30, né? E aí, Japa, voltando para casa, né? Tá, vai, bate aí, fala, bom Vai descanso. embora. Ninguém nunca me parou, dá uma geral, coisa e tal. O Alguns contrário. autores que são colegas meus, né, que, Uhum. poxa, têm profissão, Escola, dá boa aula que é como escolaridade, você. coisa e tal, convivem no meio social bacana, mas já sofreu alguma atitude de preconceito? Falei, Nobu, É o que eu mais passo. direto. Né? Nossa, é complicado, né, Assim, tá professor? olhando a revista numa banca e de repente o dono da banca sai lá daquele Ah, é, né? balcãozinho e vai lá atrás para ver se você não vai pegar nada, né? Então tem uma Meu série de Deus, coisas. Ai, gente, é que pra mim isso é uma coisa tão, enfim. Eu acho, É horrível, assim, né? É é, horrível. É horrível. é uma dívida social que a Nunca gente será paga, nunca né? vai ser Nunca paga. vai E ser outra, paga. quando você pensa que está superado, somos um E povo, né? volta com tudo, né? Toda semana tem um episódio de racismo. Ai, É que coisa incrível como as chata, pessoas ainda gente. Uma coisa é eu chegar e falar para você, olha, eu não vou com a sua cara. Você é burra, você é incompetente. Você é feia. Ofenda a pessoa É, nesse nível. Por que exato. que você acha que você pode usar um argumento, né, de raça para ofender uma pessoa? Então, é porque... aí depois chega e fala, peço desculpas a quem eu ofendi. O problema não é você pedir desculpas, que é claro, né, tenta remediar. É esse potencial de preconceito que você já carregava. Já Porque se você usou carregava. isso, é porque você já Com tinha certeza. isso aqui Tá ali intrínseco, latente, tá né? intrínseco em você, Por isso que eu exatamente. acho ruim esse tipo de comportamento. Porque você Nossa. não vai resolver, né? A pessoa pagou cestas básicas e ela, no fundo, ela ainda é preconceituosa. É externo, não é interno, Exatamente, né? né? Então. E vamos. Aí você escreveu qual que é o Então, próximo? Aí porque é tem um legal ler, porque é próximo, né? importante ler, aí para ele refletir uma frasezinha sobre Muito isso, né? legal, hein? Deixa eu ver o próximo. Aí teve Aqui o outro, também, né? Que que você aí no caso, colocou. o autor é um amigo também, o Marcelo Scaletti, Ah, tá. que Legal. depois foi consagrado com o prêmio Eisner, ele escreveu Que legal. Angola Janga, Cumbi foi premiado, né, nos Estados Unidos. Uhum. E aqui ele já bota pequenas histórias sobre o cotidiano das pessoas, Tá. e ele fala de um episódio de racismo que aconteceu no estacionamento de um grande hipermercado, de um senhor que ia entrar no carro dele, os seguranças achavam que ele estava roubando. Ficou famoso, ele foi torturado, né? Sofreu. Gente, essa matéria é de 2013. Nós estamos em 2025 para quem estiver assistindo. Então, né? Olha São isso, coisas que gente. aconteciam e que acontece. Mas peraí, foi ano passado? Não, Foi retrasado? Não, né? Então, infelizmente, ainda acontece. Caramba, nossa. Quando a gente pensa que a sociedade está avançando. É muito ruim essas coisas. Vamos pro próximo, por favor. Então, aí é o segundo livro, esse daqui que é é sobre mangá. 13.999. Que também é um livro que eu escrevi sem aquela intenção de ser uma coisa muito complexa. Muito São legal. conceitos básicos da linguagem mangá, ainda que, né, e eu ressalto isso, o mangá também é quadrinho. Mas isso tá? que você falou é verdade. É um segmento de quadrinho específico, né? Muito específico. Isso que é legal. Que é tem bom gente falar. que só lê mangá. Né? Então você lê quadrinhos, porque você lê mangá. Nossa, é uma febre, né? Quando eu fui lá na Comic, como a galera gosta de mangá. Sim, sim. É impressionante, gente. Isso chega a influenciar em coisas que a gente nem imaginava. Eu tenho uma professora Leiko Matsubara, dá aula no curso de letras orientais lá na USP, né? Na FEFELESH. E ela, todo ano, ela faz um levantamento, né? Por que você veio estudar língua japonesa? Tá. Né? Que é tão difícil. É verdade, é bem específico, né? Antigamente era, porque meus pais são japoneses. Porque eu trabalho numa empresa japonesa, eu quero galgar a carreira lá. Hoje, a grande maioria, né, não é descendente e estuda por causa de mangá e anime. Caramba, porque tem interesse em ler coisas que não são traduzidas, né, que não chegam ao nosso mercado, ou porque querem ler no original. E isso ela falando num curso superior.
Tem um outro amigo meu, que é lá de Brasília, e em Brasília, as escolas de ensino básico oferecem o japonês também. Aqui acho que só Ah, espanhol, né? isso. E Inglês, inglês talvez. francês, isso, E isso. lá tem o japonês. Ele falou que já teve 3 mil alunos. Que A absoluta maravilhoso! maioria, né, curso de alunos de Ah, japonês, a absoluta maioria não tem ascendência oriental, né, oriental. japonesa, e justamente que é por causa do mangá, ele também, né, pesquisa mangá, pesquisa quadrinhos, e ele tem essa constatação. A É minha incrível. história de amor com o mangá é o Naruto, que eu tô vendo ali, que foi quando meu Ah, sim. filho tava. Aí o Pikachu, né? Que eu acho que é o que eu mais lembro, assim. Ah, Que eu tá. tive mais proximidade. O Naruto por causa do meu filho, porque ele jogava e a gente tinha que ficar entendendo o jogo. E aí eu acabei Ah, adorando o Naruto certo. por causa disso. Mas você vê, né? Que é muito interessante isso, né? Não, e é louco, porque, para começar, você tem que ler no sentido inverso, né? Você É, começa do fim para o é começo. tudo É. diferente. Aí tem elementos culturais muito próprios e que eu pensava, como é que as pessoas vão entender se não estão imersas nessa cultura, né? Mas o mangá Mas que legal, hein? conseguiu Isso entrar com força. é sair da bolha, né? Sim, sim. Não, Você- e o mangá não é só no Brasil. Assim, óbvio, o Japão, né? Tem É, é, revistas que tiram é 3 óbvio. milhões, 4 milhões de exemplares toda semana, algo que é impensável no Brasil. E tem para todos os públicos, né? Então tem divisão demográfica. Uhum. Crianças, meninos de 7, 8 anos de idade, meninas de 7, 8 anos de idade, jovens. Então existem alguns segmentos Ah, que em legal. Isso que é bom, né? os autores fazem. É óbvio que é uma É um divisão cuidado editorial. também. Nada É. impede que uma menina de Ah, 12 não. anos leia um gibi para meninos, mas é mais ou menos isso para facilitar, inclusive, questões editoriais, É né? lá, é. Então o gibi que tem maior tiragem e o segmento de maior público é o que a gente chama de shonen, que são os jovens, né? Ah, Garotos de pré-adolescentes, adolescentes que consomem a maioria desses personagens que faz sucesso no Ocidente, ou são shonen ou são shoujo, que é quadrinho feminino para olha que garotas, né? legal. Interessante. Ah, estudar mangá tem muita coisa Muito e legal. cada vez mais tem aparecido mais pessoas estudando mangá. Participo sempre de bancas, né? De Uhum. mestrado, doutorado, pelo menos 3 ou 4 por ano eu participo e são de mangá, né? Muito da hora. Estudando personagens ou a linguagem do mangá. Vamos pro próximo, Fá. Aí Bom, aqui aqui. começam os livros que eu tenho me dedicado mais, que é biografias de pessoas do meio dos quadrinhos. Então, Ah, o legal. Primádio Mantov, ele desenhava, né? Começou como desenhista, depois passou a ser... E escrevia também histórias, né? Roteirista. E Abril, nos anos 70, tinha um núcleo lá dentro da Editora Abril, que era a maior editora de Uhum. Sim, revistas, né? sim, Do sim. Brasil, Exato. durante certo período. E eles produziam muitas revistas da linha Disney. Tio Ah, Patinhas, Pato Donald, Zé Carioca, ah, Almanac eu Disney. tive. A minha formação Acho como que eu ainda leitor de quadrinhos tenho. foi dessa Aham. época. E tinha um consumo tão grande que eles montaram uma equipe, um departamento só de artistas brasileiros para desenhar quadrinhos da Disney. Ou seja, as histórias não vinham dos Estados Unidos. Você Elas tá eram criadas no brincando. Brasil, desenhadas no Brasil e publicadas nas revistas da Editora Abril. Para você Caramba. ter uma ideia, né, até esses dias eu estava folheando o Almanac Abril de 1976. Tio Patinhas e Mickey vendiam 400 mil exemplares por mês. É Quantos muita é gente. muito. Fora o Zé Carioca, fora o Pato Donald, que também Sim. chegavam em números muito parecidos, só que eram quinzenais, né? Então, das 10 revistas mais vendidas no Brasil, 6 ou 7 eram quadrinhos, eram gibis, né? Gente. Hoje, obviamente, perdeu-se muito. E o E o Primádio, ele foi o Primádio. chefe desse departamento. Ah, tá bom. Ele foi Por isso que o... chamam o mestre do estilo versátil, que é É uma. porque ele desenhava tanto o Exato. estilo cômico, né? Ele Aham. desenhou uma versão no Rio de Janeiro tinha Rio Gráfica, que Tá. também publicava personagens americanos, só que com sucesso, né? Esgotava o material que vinha de fora e tinha que desenhar no Brasil. Então, Recruta Maravilhoso. Zero, por exemplo. Recruta Então, ele Zero, desenhava Recruta Zero, maravilhoso! né? Sem assinar, obviamente. Ele assinava Recruta Zero, ele desenhava Recruta Zero, criou um personagem saca-rolha Meu e desenhou Deus. também um Rock Lane, que era um faroeste muito famoso, né? Uhum. Então, esse Primádio, ele desenhou o personagem de outros autores, mas também criou Saca-Rolha, que fez sucesso. Acho que a primeira edição vendeu mais de 100 mil exemplares, que é um número significativo, né? Então, eu escrevi a biografia dele, escrevi a biografia dele, saiu nessa coleção que Nossa. teve alguns Uhum. volumes, né? Então, foi a minha primeira abordagem nesse sentido, de entrevistar um autor e escrever sobre ele. Nossa, vamos pro próximo.
Bom, aqui é uma Ah, colaboração do livro eu sobre... amei essa capa, viu? bom, essa aqui é É a arte muito do Angeli, bonita, é né, que é linda, né? É linda famosíssimo, essa né? capa, né? Que conta a história da editora Circo, que foi uma Nossa. editora muito importante durante o período que ela existiu, né? Foi um período curto, que por causa da inflação, né, ela foi interrompida porque não dava Ah, mais não para você viabilizar os dava. Era projetos. cara, né? Mas o problema é claro, né? Há a inflação Sim. séria, mas também problemas internos, de gestão, de uma Ah, série de tá outras bom. coisas. Mas Administrativos, sim, vamos sim, se dizer assim. sim, sim. Eu conheci muito, né, o Toninho Mendes, já quando Caramba. já não era mais da editora, mas ele fundou essa editora e viabilizou por meio das revistas, revista Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, Geraldão. Meu Deus, eu tô fazendo só estalo aqui na minha cabeça. Então, Que esses delícia. autores, eles puderam publicar histórias mais extensas nessas revistas. Até então, eles Ah, faziam tiras de jornais. isso. Né? É. Então, a Laerte, por exemplo, tem histórias maravilhosas publicadas nas revistas com 10, 12 páginas, que numa tira em quadrinhos você não consegue desenvolver tanto assim. Né? Meu Então, Deus. foi uma editora muito importante. E por que é o humor paulistano? Porque realmente ela foi muito típica da nossa realidade urbana de São Paulo. Então, Urbana. o próprio Angeli Tinha tinha lá. característica, né? Tinha o Tá. Bob Cuspe, que era um punk da periferia de São Ai, Paulo. gente, é Então tem verdade. essas questões todas que dizem muito respeito a nós. Embora, claro, Meu fosse um humor apreciado no Brasil inteiro, né? Maravilhoso. Próximo, Fá. Que maravilhoso, gente. Esse é um Esse é livro, interessante. é um livro dentro daquela minha segmento de redator publicitário. Uhum. Eu já não queria mais escrever textos curtos, então eu queria me dedicar a livros corporativos. E esse é um livro que eu escrevi, né, que eu organizei também, para a APVE, que é a Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer. Muito Essa legal. associação foi formada em 86 Uhum. com os funcionários e pessoas que trabalharam para que a Embraer se tornasse uma realidade. Uhum. Só lembrando, a Embraer, antes de ser uma empresa fabricante de aviões, hoje é a terceira maior do mundo, né, fabricante de aviões, ela nasceu como um departamento de engenharia dentro do CTA, Centro Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos. Desenvolveu um projeto, que era o Bandeirante, fizeram os protótipos. Quando, conseguimos fabricar, o coronel Osiris Silva, né, na época que era o chefe desse grupo, ele foi até Brasília, conseguiu financiamento para que se formasse a empresa Embraer. Tá. Então, a empresa Embraer tem um grupo anterior, Uhum. a maioria, que era do CTA, foi para a Embraer. Alguns falaram, isso aí não vai dar certo, continuou no CTA, né? Ou foi mais tarde. Uhum. Mas a Embraer, a história da Embraer, então, começa antes da própria fundação da empresa Embraer. E é isso que eu conto nesse livro. Muito legal. Interessante, né? É um livro belíssimo. Eu tive que entrevistar 100 pessoas para contar a Nossa, história, que porque legal. cada um desses pioneiros mereceu uma página, uma foto e uma mini biografia. Né? Caramba, Foi um professor, livro que legal. que deu um trabalho para fazer, mas é um Mas trabalho ficou que lindo, hein? Essa capa é linda. a capa é linda e o miolo também é muito Ai, bonito, deve muito ser, bacana. né? Vamos pro É. próximo, Fá. Tem coisas que a gente quer ler tudo, né? Ah, aí é Bom, o seu esse, trabalho. esse Essa aqui foi a é sua tese. Sim, eu Tá. defendi minha tese em 2011, Uhum. aliás, 2013, e o meu recorte foi até 2011. Ou seja, tá. eu abrangi tudo que esteve ao meu alcance, né? Obviamente, coisas que ficaram de fora, porque não tinha como acessar. Ah, sim, mas Você ok. pesquisar quadrinhos tem uma dificuldade muito grande, porque É. os gibis não são feitos para serem guardados, né? Ninguém, antigamente, só os colecionadores guardavam. Não existia biblioteca de quadrinhos. É verdade, Né? tem Então, razão. era ou você tem acesso porque um acervo próprio, né? Alguma coisa que eu Sim. já tinha colecionado, ou alguém que indica, que cede alguma coisa, mas colecionador é muito chato. Uhum. Ninguém deixa você chegar e pegar os gibis Ah, dele. é verdade, né? Nossa. Eu sou assim, né? Então entendo. Meu irmão também coleciona um monte de coisa e ele é. Nossa. Tem um tem zelo, né? Tem um ciúmes, cuidado. é. Então eu escrevi esse livro baseado na minha tese de doutorado, só Tá. que, para minha felicidade, como eu falei, o recorte era 2011. Tá. De 2011 até quando o livro foi publicado, 2019, surgiram muitos personagens negros, porque a realidade brasileira também alterou. Né? Sim. Houve uma série de mudanças, inclusive a Lei 10.639, que é de 2003. Tá. Então, tudo isso acaba mudando o perfil Deu acesso, da né? comunicação. Isso. E quando eu fiz a minha pós-graduação, um Hum. colega meu fez uma pesquisa semelhante, mas de negros na publicidade. Então ele fez o levantamento de, 5 anos na revista Veja e foi vendo quais anúncios tinha modelos negros. E era uma porcentagem muito baixa. Eu lembro. Total. Assim como nos quadrinhos, né? Se você Sim. for fazer o levantamento de quantos personagens existem, Uhum. né? Não são muitos.
considerando que o Brasil é um país majoritariamente negro. Verdade, a 56% da miscigenação é população. gigantesca. Não, mas o próprio IBGE, ele usa uma nomenclatura, né? Negro, Isso. amarelo, branco Branco, e pardo, né? Tem pardo também. pardo e preto é dentro da categoria negro. Ah, né? legal. Então, Então essa é a classificação. tá Então, bom. não sou eu que falo isso. Ah, É não, o IBGE. ok, tá. É o IBGE. Então, não classificação. existe mulato, não existe marrom bombom, não existe café. Não, Boa, porque, boa, né, boa, existe. Não, acho que a Aliança Vax fez o levantamento de todas dessas denominações, né? Interessante. Existe o quê? Preto e pardo. Tá. Né? Isso constitui o segmento de negros. Tá bom. Então, se eu me autodeclaro, não é nem o recenseador que vai lá, olha para sua cara e fala, bom, esse cara aqui é negro. Não. Eu me autodeclaro. Eu sou o preto, eu sou o pardo. Somadas, né, essas autodeclarações, segundo o último censo, o recenseamento feito pelo IBGE, 56% da população é negra. Faz sentido. Então, é maioria, Exato. não é minoria. Exato. Mesma coisa, as mulheres no Brasil também são maioria. Isso. Uma margem pequena, talvez 2%, né? Mas tem mais mulheres do que homens no Brasil. No entanto, nós ainda consideramos as mulheres e os negros como minorias. Elas são minorias onde? No poder, nas instâncias, né, de poder, de comando, nas grandes cúpulas, uma série de coisas, na capacidade de articulação, poder de decisão. em muitas coisas. Então, é um país injusto de cara, porque trata como minorias os que são maioria. Interessante. Então, né? para minha grande sorte, eu bem consegui profundo incluir isso, bastante hein, coisas professor? no meu trabalho, que é essa produção de 2013 até 2019. Eu não fiz uma contabilidade assim, mas eu acho que ou é mais ou empata com toda uma produção de 100 e tantos anos de história de quadrinhos. Né? Então, que bom que essa realidade mudou. Opa. E que bom que eu pude incluir trabalhos sensacionais, como o próprio trabalho do Marcelo de Salete, que em 2013 ainda não tinha feito isso. Eu incluí, Encruzilhada eu incluí, né, na minha tese. Mas Angola Janga, Cumbi, né, Mucanda Teodora, que é um trabalho recente dele, também não. Maravilha. Não pude incluir, porque não existia, o Jeremias Pele, que é um trabalho com um único personagem negro do Maurício de Souza, falando sobre racismo. É um trabalho magnífico. Os autores, a MSP, essa coleção do Maurício de Souza, ele convida pessoas de fora do estúdio para desenhar história, para criar histórias com personagens dele. Então, o estilo de desenho não é o mesmo que você vai encontrar nos gibis da Mônica. O traço é diferente. O traço é bem diferente. Né? Mas essa liberdade ele permite porque é um material que vai para um público mais adulto, coisa e tal. E tem um objetivo final, né? Também, não, e está fazendo muito sucesso. Né? Uma coleção que já está no número, talvez 40, com vários personagens, né? Caramba, que legal. E essa capa ficou linda, hein? Eu gostei. Muito legal. Vamos pro próximo. Aí é o terceiro volume dessa mesma série, né? Que seria a continuação desse, né? Porque cria-se um mercado novo, que é o mercado das livrarias. Quadrinhos até então eram vendidos basicamente em bancas, né? Junto com os jornais, então tinha as revistas, tinha os gibis, e alguns livros, né? Uma coisa um pouquinho mais volumosa. Mas a partir dessa constatação que há um segmento que está frequentando as livrarias e quer esse material mais adulto, com temas um pouquinho mais aprofundados, que vai falar de crises ou de pessoais ou crises políticas, né? Então, esse segmento ele surge e vai criar um novo mercado, que eu questiono, né? A denominação graphic novel eu questiono se não é só um rótulo, porque a mesma livro de 400 páginas que é colocado em livraria a R$180, eu li em gibi, saiu em capítulos de gibi, depois foi, né, edições cada vez mais luxuosas, cada vez mais caras. Então eu até questiono isso. Interessante. Bom, mas Mas é interessante isso, né? Uma visão diferente. Que também é um novo segmento também, né? Essa visão gráfica. Inclusive no meu livro eu cito que esse termo graphic novel, né, um dos autores que eu recorri, defende que essa aqui é um rótulo de marketing. Então, eu lembro que você falou na palestra, você comentou então, sobre na verdade, isso também. O conteúdo é quadrinhos, é gibi. É para vender. Né? É para vender, né? Aí tem a exposição aí uma outra atividade que eu tenho, não, né? Que eu fui convidado para exercer, que foi a curadoria de uma exposição. Ou seja, eu fiz toda a seleção do material, eu fiz uma divisão cronológica e temática do material, que é da Laerte, que, na minha opinião, é a maior quadrinista do Brasil. Né? Justamente, Laerte hoje é mais conhecida por ser uma ativista da causa
Transsexual, isso. transgênero, né? Então a gente pegou esse gancho, então batizamos a exposição de Translaerte, mas Tá. justamente para dar isso foi com o trans, ele é um fio condutor. Então eu falo transgressão, que é a Tá. primeira fase da Laerte, quando ela fazia charges na época da censura militar, ditadura militar. Então, uma charge da Laerte foi premiada no Salão de Humor de Piracicaba. Né, fazendo uma crítica, mas embutida do regime. E essa atuação também, então, a gente chamou de transgressão. Depois, transpiração, um período em que ela trabalhou muito. Fazia jornal, revista, colaborou como roteirista para a Rede Globo, né, aquele programa da Priscila, aquele cachorro. O desenho do Colosso, da TV Colosso. Maravilhoso. Então, o Laerte foi roteirista desse programa. Então, a gente chama de transpiração. Aí foi usando esse trans, né? Até vocês colocaram, bem-vindo ao transporte-se para o mundo de então, foi de propósito. Ah, legal, vocês pegaram essa deixa para poder fazer. Aí eu uso das minhas habilidades como redator publicitário, que é brincar com essas palavras, fazer jogo de palavras. Olha que legal. Foram, acho que 5 ou 6 divisões que a gente fez e batizamos, então, essa exposição. É óbvio que sempre a Laerte, ela não participou dessa exposição. Ela foi toda baseada em reproduções de material que já tinha sido publicado. Né? A gente não se arriscou a pedir originais. Sim. Porque com transporte, vai e vem, coisa e tal, eu acho que... Aí falei, bom, dá para fazer uma boa trajetória de Laerte com o material público que vocês tinham. Não, o material do meu acervo, né? Eu escaneei, coisa e tal, e fui mostrando o pessoal, né? Vamos pro próximo. E aí teve Você foi fazendo teve todo um projeto de visagismo, né, de exposição da Ana, que era realmente, Ana Calil, ela era fantástica, né, ela achou umas soluções muito bacanas. Lá em Brasília, logo na entrada tinha um túnel, né, assim, de plástico, né, tudo escuro, para tentar passar esse momento de ditadura militar, aquela opressão. Nossa, então, fez todo... Ela tem um capricho, assim, na parte de exposição, de comunicação, né, exatamente, né, de comunicar. Realmente valorizou demais o material da Laerte. Que legal, né? Vamos para o próximo. Olha que lindo. Então, essa aqui foi a charge que foi premiada. Mais para frente nós tínhamos um totem interativo, então a pessoa tinha várias palavras, clicava e aparecia uma tira da Laerte sobre aquele tema. Aquele tema. Olha que legal. Vamos para o próximo. Bom, aqui aí foi as palestras, vou falar das Jornadas Internacionais, que é um outro evento, outra atividade acadêmica, né, dentro dos quadrinhos. A gente organiza todos os anos, lá na Escola de Comunicações e Artes da USP, o que a gente chama de Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. Já foi a 9ª edição, agora em agosto, sempre na 3ª semana de agosto, são 4 dias. E que o formato é o seguinte, as pessoas se inscrevem, mandam um resumo de um tema sobre quadrinhos que queira discutir. Então, eu vou falar sobre o personagem, a Mônica e o feminismo nos quadrinhos. Por exemplo. Então, e outras pessoas que tenham algum artigo dentro dessa, ou próximo dessa temática, a gente compõe uma mesa. Então, são 4 pesquisadores, cada um deles fala por 15 minutos e abre para o debate. Né? Que, na verdade, é o próximo slide, na verdade, né? A próxima tela. Essa aqui, por exemplo. Esse é o formato. A pessoa apresenta e depois faz o debate. Isso no período da tarde. São 2 sessões, com 8 mesas acontecendo simultaneamente. A gente ocupa várias salas lá da ECA simultaneamente. Então, é das 2 até as 3h30 e depois das 4 até as 5h30. Das 5h30 até as 6 a gente faz um intervalo, um coffee break. As pessoas vão para o auditório, aí sim, aquela foto anterior, né? Que tem sempre uma palestra de um convidado. A gente normalmente convida 2 pessoas estrangeiras e um pesquisador brasileiro. Esse ano foi o Benoît Peters, que é um francês, o Juan Azevedo, que é do Peru, né? Então a gente costuma mesclar alguém da Europa, dos Estados Unidos, ou de outros países onde a indústria, né, é mais significativa, né, dos quadrinhos, e alguém da América Latina. Legal. Então, já trouxemos pessoas do México, do Uruguai, da Argentina, né, na primeira edição, e é assim que a gente tenta equilibrar. E uma pesquisadora brasileira, no caso, foi a professora Kelly César, que ela fala, pesquisa sobre quadrinhos para crianças surdas. Né? Nossa, inclusive, as palestras que ela proferiu e algumas sessões, nós contamos com o tradutor de Libras, né, intérprete de Libras, para poder as pessoas que tinham essa dificuldade, deficiência auditiva, pudessem acompanhar o que estava sendo falado. Muito legal, hein? Então, essa acessibilidade, que a gente não tinha essa preocupação antes, a gente tinha esse cuidado, e
a partir de agora, ele está sempre atento, procura. Ela, inclusive, foi a nossa consultora para esse assunto, né, a Ah, professora Kelly? Ela aham. ajudou bastante a Quando a gente gente vai a fazer conduzir. trabalho de educação à distância, conteudista, Sim, aí sim. tem a parte de inclusão, que aí tem que fazer Exato. descrevendo a figura, descreve, eu sei quando Sim, tem que sim. fazer, né? É. Dá trabalho, viu, gente? Valorizem, porque dá trabalho. Dá trabalho e o intérprete ele não pode ficar o dia Não inteiro. Tem pode. um período, aí tem que substituir, Isso, porque dá um trabalho. exatamente. É. Fazer a tradução simultânea, né? Não só de Libras, mas de idioma, assim, a gente precisou recorrer, porque o Peters ele fala ou francês ou inglês, né? Ah, claro. Aí tem que ter Nossa, uma tinha um pessoa que faça. adicional, né? Intérprete Exato. que tivesse ou francês ou inglês. É. Eita, Lelê. Então, aí o que aconteceu? Um dos professores da organização, que é o Roberto Elísio, ele Aham. serviu como Ai, intérprete. que Então, bom. o Peters falava durante assim 5 minutos, aí ele. Mas essa agilidade, né, que você, porque se você tem o texto já pronto, é uma coisa. É Mas ele verdade. está falando. Você tem que tentar memorizar o que ele falou, converter para o português, né? Então, realmente é um Nossa, trabalho que difícil. desafio, hein? Mas É que bom, complicado. parabéns. Vamos pro próximo, Fá. Então, aí são as jornadas, e aí são os Aí livros que eu começo começa. a escrever, que eu tenho me dedicado ultimamente, biografias Ah, de autores, de né? O autores, tá. Luquete, ele foi da década de 50, 60, muito importante como roteirista de quadrinhos de terror. Ele foi Hum, roteirista de cinema, tá. ele roteirizava os filmes do Zé do Caixão, eles eram parceiros, né? Caramba. Então, e também ele foi fazia cinema de animação experimental, Uhum. né? Então ele atua em 3 áreas, e além do que, ele era um prolífico autor de livros, desses que são vendidos em banca, Sei. né? Romance barato, coisa e Ah, tal. Ele sei. escreveu mais de 1000 livros. Meu Então ele tinha uma produção Deus. fantástica e só na máquina de escrever. Ele nunca usou computador, né? Meu. Então o Luquete ele é super cultuado nessa área, né? No meio dos quadrinhos, mas também no cinema. Ele trabalhou com o Ivan Cardoso, né? Aquelas Sete Vampiras, coisa e Ah, tal. tá. Então ele também ajudou a fazer o roteiro Muito bom. desses filmes, né? Por causa dessa experiência que ele tinha com o terror, Ah, que né? legal. Vamos pro próximo, Fá. Aí tem o Franco, que é um meu amigo, um amigaço. Parceirão. Não, e ele, assim, atuou. Ah, Ele é desenhista, roteirista, foi editor, aliás, sério? ainda é editor, né? Aham. Foi agente, né? Ou seja, ele agenciava trabalhos de desenhistas para outros locais e escreveu sobre quadrinhos, né? Ele também E tinha uma, nada mais uma justo, página. né? Fazer uma Não, biografia. quando houve essa possibilidade, eu falei, poxa vida, né? Então, o Que que me deu legal, mais. Flor. Muito Não legal. que os outros não tivessem dado satisfação, é claro, né? É Aham. gostoso conhecer a vida das outras pessoas. É. Mas no caso dele, como eu já acompanhava com uma certa proximidade, né? Uhum. Para mim foi muito mais bacana, né? Ah, com Conhecer com mais certeza. profundidade. É escrever a É. história viva, né? Então, a cada mais ou menos um por ano eu tenho lançado uma biografia. Então, do Franco foi 22, Aham. aí tem o outro em O 23, próximo, que é o põe do aí, Vetilo, Betilo. que ele não teve personagens próprios, Ah, né? é? Ele desenhou Chaves, Chapolin, desenhou Tá. Trapalhões, né? Desenhou outras séries de outros autores, de outras pessoas. Ele não Uhum. desenvolveu personagem próprio. Reproduzia um personagem que já Como aquele que eu existe. falei, né? Como tem o mercado, Sim, sim. então as pessoas querem só em quadrinhos do Chaves, né? Acho que tinha uma produção mexicana, Tá. mas acho que por algum motivo optou-se por publicar com um autor brasileiro, Legal. né? Então ele fazia esse trabalho, Spectreman também, né? Spectrum. Ele É, fazia gente. os quadrinhos, inclusive até Nossa. hoje Meu muitos irmão ia fãs vêm adorar atrás, ouvir isso. né? Caramba, que E legal. aí eu escrevi a biografia dele. E Aham. aí em 24 Vamos lançou pro o do próximo. Emir Ribeiro, Aí. que ele também tem um personagem que é a Velta, que é a mais famosa, né? Aham. E assim, a Velta e outras personagens que gravitam no mesmo universo da Velta, né? Caramba. É diferente, por exemplo, Maurício de Souza. Ele tem várias famílias de personagens que não se conversam, Isso. né? É. Então você São nunca vai núcleos, ver, né? exato. É O isso. Piteco não vai conviver com a Mônica, né? O Jotalhão também não vai conviver, a não Isso. ser nos comerciais de Aham. extrato de tomate que a Mônica e Ah, o Jotalhão estão juntos, né? verdade, tem razão. E acho que nas primeiras histórias talvez tivesse, mas a Turma da Mata é uma coisa e É, a Turma da Vila do bairro do Limoeiro é é outra verdade, né? realidade, né? Faz Um outro sentido. universo. Ele tem essa É. questão, né? E aí eu tenho já estou com um livro em execução, em Aham. produção de um outro autor que é o Moacir Torres, né? Tem Que o deve próximo, Fá? sair. Deixa eu ver, não lembro Não, se não. Essa aqui acabou. Essa é a última. é, Essa pode ir. Tá. sim, sim. Antes, a gente já tá terminando, né? Deixa eu te perguntar, que é uma das coisas que a gente traz aqui no Pod Wellington a respeito de carreira, que a gente Sim, já sim. tinha até conversado, né? Aham. Mercado de trabalho, né? Que esse é o grande objetivo, né? Eu já sei a resposta, mas vamos, Sim, né? sim.
que eu vi que você é um apaixonado por essa área, né? Mas como mercado de trabalho, o mundo de quadrinhos, como é que você, até você dando aula, estando Sim, sim. habilitando pessoas para estar no mercado de trabalho, né? Como é que você vê e o que que você orientaria? Bom, aquilo que eu já havia antecipado é Isso. que não é um mercado promissor no sentido de você viver, de você sobreviver, de você se manter, né? É, Sustentar, pagar suas contas só fazendo quadrinhos. sim. Porque, a não ser quem produz para o mercado exterior, e tem vários desenhistas brasileiros que fazem para Marvel, para DC, né? Uhum. Que paga em dólares, mas exige uma produção, né? Ou quem trabalha no estúdio do Maurício de Souza, né? Não sei quantos Tá. funcionários ele tem, mas pessoas que vão lá todos os dias, executam o trabalho de desenhar, fazem o trabalho, voltam para casa, ou seja, são profissionais que vivem em um estúdio e ganham salário desse estúdio. Para isso, tá. Não conheço outras pessoas que vivam só de quadrinhos. Tá. Ou a pessoa precisa fazer ilustração de modo geral, né, para publicidade, para o meio editorial, revistas, Uhum. revistas cada vez menos, a gente sabe, né? Uhum. Ou até para o meio digital, né? Tá. Então, vamos supor, aplicativos, games. Então tem concept de design, né? Ou seja, vai criar ambientes e personagens para algumas finalidades. Fora isso, né, é muito difícil alguém que fala, não, eu só vivo dos meus quadrinhos. Sei. O que pode acontecer é justamente as pessoas que querem, não, mas tudo bem, eu quero fazer, dá para viabilizar? Há alguns caminhos que é você fazer a sua autoedição, porque as editoras Hum. não vão arriscar num nome novo, né? Olha, quem que é você para você lançar? Ah, entendi. Então as pessoas ou editam a próprio trabalho Uhum. e viabilizam alguma renda se conseguirem vender esses livros, né? Tá, independente, né? Uma Um produção autor independente, independente. tá. Existem as plataformas de financiamento coletivo, né? É, Crowdfunding, como a crowdfunding, Catarse, que é a mais conhecida. Então, isso. tem vários projetos lá no Catarse de pessoas que querem publicar um livro e colocam lá, então, uma meta. Eu preciso de tantos R$ 1.000 para poder publicar, né? Imprimir, tal, distribuir, porque tem a despesa de correio, que É. muita gente quebrou a cara no começo do Catarse, porque não levava em conta essa É o despesa, custo, né? achava... todos os Ah, tem custos que, você tem que tem que ter o levar em custo, consideração. é. Fora a própria comissão da plataforma, né? Exato. E tem esses programas de incentivos do governo. No Tá. caso de São Paulo, tem o melhor programa, que é o PROAC, que destina Hum. uma verba bastante interessante. É claro, você não vai viver o resto da vida com esse dinheiro, né? Sim. Mas é um dinheiro que te dá uma folga para produzir um livro de 60 páginas, 70 páginas. Aí depende de projeto de cada um. Tá. Porque é uma verba boa, só que as contrapartidas são, você precisa editar esse material, Uhum. então tem que virar realmente um livro, Um uma documento, publicação, tá. e fazer uns trabalhos, oficinas, né, alguns cursos, algumas Uhum. coisas que você realmente devolva para a sociedade Sim. essa verba que a Sim, sociedade está te passando, né? exato. Eu acho que é uma fórmula fantástica, porque quando você, quando obriga, né, quando institui que você tem que publicar e doar uma É, quantidade para fica sério as o projeto, bibliotecas, né? e além do que, o seu material ele vai para as bibliotecas. Então, Exato. alguém vai conhecer o seu trabalho porque você fez isso. Então, no começo, era obrigado a ter um vínculo com uma editora Ah, que se tá. comprometesse a publicar, né? Uhum. Mas hoje em dia, acho que não existe isso, mas algumas editoras estão atentas aos editais, porque, opa, vou oferecer meu trabalho para poder viabilizar, porque Interessante. você precisa publicar como livro. Dá para viver disso? Não, porque todo ano tem um edital e você não Uhum. vai ganhar todos os anos, né? Sim. Aliás, tem pessoas que tentam e não É conseguem por algum verdade. motivo, né? Depende, é. Não Uhum. é do estilo que é, sei lá, da comissão julgadora, por algum motivo que tenha. Então, o que é possível fazer é justamente tentar tornar o seu trabalho conhecido e, a Uhum. partir de então, formar um público que vai comprar o seu material. Como é que se começa? Fazendo na internet, Uhum. né? Então, muita gente começa fazendo quadrinhos no Insta, sei lá se TikTok permite isso também, mas o É. mais comum é o É o Instagram, Insta, é né? Que as verdade. Tem pessoas, bastante. inclusive trabalhos que eu admiro, né? Que são de quadrinhos com temática negra, Uhum. nascem na internet, são divulgados nessas plataformas gratuitamente. Olha que Ninguém legal. descobriu como cobrar e ganhar dinheiro divulgando assim, né? Então já se chegou a ter o tipo Netflix dos quadrinhos, Ah, que tá. chamava-se Social Comics. Ah, Sinceramente, eu não sei se ainda está em atividade, eu pode ser que também não. esteja. Não faço Você paga ideia. uma assinatura e tem acesso lá a diversas histórias em quadrinhos, inclusive de grandes editoras, né? A última edição, o último do Homem-Aranha, Tá. tá lá em PDF ou tá lá em e-book para você poder ler, né? Caramba. Acho que não pode baixar, você só É isso consegue que eu ler ia online, imaginar. Tem direito né? autoral, né?
Mas, olha, esse mercado tem uma série de desvios aí que a gente conhece, deixa né? pra lá. Não vamos comentar a respeito. Uhum. Então, há essa possibilidade, e o que eu achava até estranho, porque tem um caso muito famoso, que é uma gráfica chamada Arlindo, né? Acho que é da Ilustralu, e que fez muito sucesso na internet. Então, as pessoas liam, viraram fãs, coisa e tal, e ela resolve lançar o impresso. Normalmente, quando acontece isso, a pessoa para de divulgar na internet justamente para não canibalizar um produto que ela está lançando, né? Senão, pô, o pessoal vai ler, não vai comprar o meu livro, né? Só que no caso dela, Foi o ela contrário. manteve, e nas sessões de autógrafos as pessoas iam, porque eram fãs. Que Então, aí, hoje, interessante. é claro, né? Porque como é que eu vou assinar um e-book, né? Eu vou Não autografar, dá, não não vai tem. rolar. Uhum. Então, as pessoas querem ter essa materialização daquilo que elas acham bacana, para que possa ter esse contato com o autor. Inclusive, em sessões de lançamento é quando você conhece o autor, isso é bacana. Então, o fanzinato, né, o Sim. pessoal que aprecia esses trabalhos, tem um comportamento que às vezes a gente não consegue entender direito, né? Porque são fãs. São São pessoas, pessoas que né? não Pessoas, têm né? uma análise muito racional. É. Pá, se eu já li, né? Para que eu vou querer ter o livro, né? Aí é o apego, a Então, gente vai né? analisar como Exatamente. apego, E eu né? achava que essa geração não tivesse mais É esse verdade. apego, né? Tanto é que eu às vezes falava assim, filho, gostei dessa música. Que música que é essa? Você tá ouvindo agora? Eu vou comprar o CD. Falava, não, pai, aí baixa a música aqui. Baixa, Não, eu quero CD, né? É. Olha, há muito tempo eu não ouço mais CD, mas eu tenho lá, sei Eu lá, também tenho os 300, meus CDs. e quero mantê-los. Eu fico É. com dó de me desfazer, Não, eu não né? vou desfazer, não. Mesma coisa os gibis. Eu tenho lido cada vez mais. Eu faço parte de uma comissão julgadora do Troféu HQ Mix, Ah, que é a mais tá. importante premiação. Uhum. Esse ano eu só faço parte da comissão da categoria acadêmica, né? Uhum. Teses, dissertações, TCCs que são submetidas, né? A gente tem uma comissão julgadora presidida pela professora Sônia Luiten, Tá. que também é uma autoridade nos quadrinhos, é uma pioneira do estudo do mangá no mundo. Tá. E aí é dividido entre o pessoal dessa comissão, a gente analisa e julga. Então, eles premiam melhor TCC, melhor dissertação e melhor tese. Mas até 2 anos eu lia tudo que vinha. Então, são 30 categorias. Meu Melhor Deus. quadrinho infantil, melhor desenhista, melhor roteirista, melhor quadrinhos de aventura. E, desde o ano retrasado, foi instituído o melhor mangá. Ah, legal. Porque em reconhecimento a que realmente o mangá é quadrinhos. Até então a gente relutava, porque falava, não, quadrinhos entra na categoria. Então, se é mangá infantil, entra em quadrinhos infantis. Mas a gente tem que reconhecer que é um segmento diferente. muito peculiar. Então, a gente precisa julgar com outros parâmetros, né? Julgar com um outro olhar que não o mesmo dedicado às outras categorias. Muito legal. Então, eu tenho lido... Então, só para dizer que eu tinha que ler tudo, só que a gente recebe tudo em PDF. Uhum. Então, eu lia muita coisa em PDF. Tá. Mesmo dessas bancas que eu participo atualmente, só esse mês são 3 que eu vou participar. Caramba. A gente recebe 300 páginas, 400 páginas. E aí o aluno, o candidato fala, o senhor quer que eu mande um impresso? Né? Eu falei, não faz isso. Você vai gastar com impressão, vai gastar com correio, manda em PDF. Né? Eu antes não gostava de fazer revisão em PDF. Mas uma experiência que eu tive com o Toninho Mendes, né, que é aquele editor da Circo, ele chegou a montar uma outra editora chamada Peixe Grande. Tá. E eu colaborava com ele, fazia revisões técnicas, coisa e tal. Aí um dia ele falou, não, eu preciso te mandar um livro para você revisar. Né? Aí eu falei, pô, mas você vai me mandar um arquivo e eu tenho que imprimir? Ou então ele vai ter que imprimir, aí eu vou ter que pegar, anotar, e aí eu faço anotações no Word, aí mando para você de volta. Nossa, desespero. Aí eu falei, eu vou tentar corrigir no PDF. Tá. O PDF é perfeito, porque aí você risca, anota tal, a observação que você tem, a correção que tem que ser feita, e terminou, já mando para ele, não precisa mandar motoqueiro, mandar imprimir nem nada. Então, eu me rendi às praticidades. Você rendeu, mas ainda prefiro o livro físico. É um amor, né? Eu também sou, mas, né? Fazer o quê? Bom, eu ainda tenho. Professor, esse é o Carreira Consciente, que é o grande objetivo aqui do podcast, falar de carreira, trazer coisas novas, né? Mostrar para as pessoas, contar a história da carreira das pessoas e mostrar que, por exemplo, quadrinhos é muito legal, mas não dá para pagar conta. E o que a gente pode fazer? Então, acho que esse é o grande objetivo do Pod Wellington, né? Mostrar as questões que a gente tem dentro dos mundos, né? Eu trabalhei muito no mundo corporativo, financeiro, mas olha quanta coisa que a gente tem aí de comunicação, né? Exato. E eu faço 2 perguntas para os meus convidados aqui, tá? A primeira é, o que é uma carreira consciente para você? Consciente? Nossa,
Eu, sinceramente, acho que é uma carreira em que você sabe o seu papel dentro desse grande mecanismo, né? Então, dando até um exemplo de um desenhista trabalhando para o mercado americano. Uhum. Ele é uma peça, porque ele vai desenhar, alguém vai fazer o desenho final, o arte finalista, alguém vai colocar as letras, né, que são os balões, alguém vai fazer a cor. Ele tem Uma esteira. uma linha de montagem, É isso né? aí. Ele, desenhista, precisa saber que ele tem que cumprir aquele prazo, porque o próximo cara vai depender do trabalho que está fazendo. É verdade. E ele tem que fazer um trabalho com tal qualidade que o próximo, que vai fazer a arte final, que vai passar tinta, ou seja, a tinta fisicamente ou no computador, ele vai trabalhar em cima daquilo que você fez corretamente, adequadamente, com uma qualidade elevada. O cara que vai colocar cor, ele também vai depender desse traço que esse arte finalista fez, que dependeu do... Então, consciente é aquele que sabe do seu papel, da sua importância e daquilo que ele pode contribuir dentro do resultado final, Uhum. né? E eu penso assim, claro, né, quanto melhor você executar esse seu papel, quanto mais qualidade você investir naquilo que você está fazendo, né? Não é, eu acho aquele discurso, vestir a camisa, coisa e tal, né? Uhum. Eu trabalhei muito com comunicação interna, então eu acho que fica meio clichê. Ah, sim. Mas, de fato, se você é um profissional, se você está lá para ficar 8 ou 10 horas por dia, faça o melhor possível, né? Então, isso é ser consciente, fazer o melhor possível Legal. dentro dessa, saber que o seu trabalho ele não está isolado, ele Uhum. faz parte de uma receita que vai gerar um produto. Então, para mim, né, se existe legal. uma outra maneira de ser consciente, eu não No sei. seu conceito Né? é Mas esse. o meu conceito é E na esse. tua carreira, de tudo isso que você contou, você mudaria alguma coisa? Ó, esse ser é uma palavra tão perigosa, né? Eu talvez mudasse, claro, Aham. algumas coisas, mas Porque eu foi tão orgânico, né? Conforme você for falando, as coisas foram acontecendo pra você. Mas, tipo sim, assim, se foi orgânico, mas você fala, putz, mas se eu pudesse, eu teria ido por aqui. talvez começado mais cedo em algumas Ah, atividades, legal. optado por outras, porque como eu falei, às vezes a transição se dá por uma necessidade, né? Então, Tá. ó, meu mercado, o que eu faço Não vai tá ser dando mais extinto, então eu dinheiro, preciso, tá. né, pular, ou porque realmente eu escolhi isso, porque eu acho que é o meu momento de vida fazer, Ah, né? legal. Eu tinha uma fórmula que é totalmente furada, né? Não, que é a seguinte: você vai descobrir alguma coisa que você gosta muito. Tá. E você vai gostar tanto disso que você vai fazer aquilo com um tal empenho que você vai fazer bem. Tá. E essa qualidade você vai fazer tão bem que alguém vai reconhecer, que as pessoas vão reconhecer que você vai fazer tão bem que vão te compensar por isso, vão te pagar Uhum. um bom salário, vão te dar bons benefícios por aquilo que você faz bem, né? Então eu achava que a fórmula do sucesso era isso: gostar de uma coisa, gostar tanto que você vai fazer ela muito bem Ah, e tá. fazer tão bem que as pessoas vão valorizar isso. É óbvio que isso é furado. Não, é furado, porque tem Lógico. É picareta que doce se dá bem, ilusão, coisa e tal. né? Então, mas Mas. o segredo está no começo. Legal. Fazer aquilo que você realmente gosta. Tá. Os quadrinhos foi uma decisão consciente. Eu vou pesquisar e eu sei que não vai me dar dinheiro, não vai me dar prestígio social, muito pelo contrário, porque os quadrinhos sempre foram discriminados, né? É coisa de criança. Já ouvi depoimentos de Só pessoas quem que... gosta mesmo, né? Então, mas faça o que você gosta, porque pelo menos você pode não se satisfazer financeiramente com isso, mas pelo menos aquilo que você realmente queria, você fez porque queria fazer. Muito bom. Porque eu acho que não dá para você fazer alguma coisa só pela grana, só pelo status, porque cria uma frustração muito grande. Aí você fica doente também, né? Aí você vai até somatizar uma série de coisas por causa que não é isso que eu quero. Todos os dias fazer isso aqui. Eu já passei por momentos assim, né? Eu chegava, acordava, pegava o ônibus da empresa e falava, pô, mas Meu o que eu Deus, almocei que eu ontem? tô fazendo, né? É horrível, né? Terrível, É terrível. horrível essa sensação. Porque, é claro, né? Por mais que você goste do que faz, acaba caindo numa rotina. A publicidade eu adoro, mas acaba caindo num ritmo que você talvez não ache tão interessante. Mas, pelo menos, no fundo, né? Na essência, gostar daquilo, eu acho que ajuda a superar esses momentos que todo mundo passa, né? E falar, não, peraí, foi só uma crisezinha, mas ainda gosto disso, ainda quero isso, né? Os quadrinhos é a mesma coisa. Chega um momento em que tem coisas que já não me satisfazem mais tanto quanto me satisfaziam. Mas, na essência, eu ainda curto muito as histórias em quadrinhos, ainda gosto demais. Agradeço aos grandes artistas que fazem essas obras maravilhosas. Tem um desenho chamado Laudo Ferreira, que num dos eventos que a gente organizou, ele foi convidado, fez até a comunicação, né? Inclusive capa de um livro que a gente acabou organizando.
E ele falou, não, Nubu, o que vocês fazem é muito importante, né? O estudo dos quadrinhos é muito importante. Eu falei, você está louco, Laudo? Aliás, eu inclusive escrevo isso na introdução do meu livro. Você está louco? O importante são vocês. Né? Olha que A legal. gente se diverte fazendo aquilo, analisando o que vocês fazem. Se vocês não fizessem, a gente não teria o que estudar, o que analisar, né? É claro, é o que eu também defendo. Eu valorizo esse campo, né? A pesquisa, Sim. o meio acadêmico. Acho importante que ele avance, tanto é que eu me dedico a ele. Né? Exato. Seria ridículo se eu falasse, eu faço esse Seria aí. incongruente, né? Então pôr eu o Pod valorizo. Well, Tafá. Mas ele só tem uma razão de ser por causa dos artistas que fazem, né? De quem cria quadrinhos. E tem histórias assim maravilhosas. Por isso que o pessoal, por que você não faz? Eu até faria com uma certa qualidade, coisa e tal, mas não vou nunca chegar a um nível que a minha expectativa, né? Que o meu padrão de qualidade se acostumou, que são trabalhos maravilhosos. Do Marcelo Salete, do Marcelo Quintanilha, de um Laudo Ferreira, de uma série de outros artistas aí, Laerte, né? Então, né? para que eu vou querer fazer alguma coisa para tentar chegar nisso? Nunca. Então, tô feliz, assim. Que bom. Professor, finalizamos o nosso episódio, né? Sim. Eu queria aqui essa câmera sua, se você quiser deixar uma mensagem, falar suas redes, entrar em contato, palestras, dinheiros e por aí vai, né? @ do Instagram, como é que... Pois é, eu sou péssimo eu nas redes percebi. sociais, eu não atualizo, eu não consumo, porque tem duas questões, né? As redes sociais existem e são necessárias, ok. Mas elas também são muito tóxicas e muito invasivas. Então, esse segundo lado é que eu preciso... E aí você fala, não quero, mas, né? Mas são necessárias. Então, eu tenho o meu e-mail, que é nobuchinem@uol.com.br, tenho perfil no Face, eu sigo algumas pessoas, eu entrei no Insta mais para seguir algumas pessoas do que para postar coisas, né? Eu sei que é uma falha, é um problema sério, mas até porque eu dou aula para alunos que vão produzir para as mídias sociais, né? Eu já dei aula sobre mídias sociais, então eu sei da importância. E também por saber da importância é que eu também sou mais restrito em relação a elas, né? Mas de qualquer forma, então, meu nobuchinem@uol.com.br, nobuchinem, NOBUCHINEN, @uol.com.br, que eu normalmente respondo. Sobre qualquer assunto de quadrinhos, né? Alguém que queira fazer uma pesquisa, não está mais ou menos perdido, uma palestra sobre o assunto, né? Sempre na parte mais teórica, obviamente, das coisas. Da área de comunicação, de modo geral, também. Né? Eu sou professor, atualmente eu me dedico mais à docência do que, como eu falei, a parte de publicidade. Mas eu gosto disso, né? Pesquisar, comentar sobre quadrinhos, conversar sobre quadrinhos, né? E acho que é isso. Então. Mas você tem Instagram, né? Porque eu lembro que você. Tenho Instagram. Eu te achei no Instagram. Não, tenho Instagram, aqui, mas eu não né? posto nada. Mas eu tenho o Facebook. Mas quem quiser seguir. Pode, o Facebook a galera não pois curte mais, né? Então. É mais lá, acho que nos Estados Unidos que o pessoal escuta mais. O pessoal mas tá a tua mais no conta Insta. é Nobuchinem, não é? Que Nobuchinem, eu lembro. sempre. É Nobuchinem, eu lembro @, que tá aqui. Nobuchinem. Então, mas o e-mail ele responde, Nobuchinem. viu, gente? Então, quem quiser mandar e-mail pro professor, ele responde, porque ele me respondeu, então... Não, eu respondo e vocês viram, eu me empolgo quando falo sobre quadrinhos. Nossa, gente, né? Tanto que deu uma hora, eu falei, deixa pra lá, vamos aí embora. Vai sobrar de edição depois. Que depois vai os meninos veem que sobrou faz. para quê, né? Professor, então, muito obrigada por estar aqui no Pod Well. Estou muito feliz por você ter aceitado, por deixar tanta informação. Acho que quem estuda essa área vai ser bem legal poder ter uma visão e depois também até poder entrar em contato. Você dá palestra, né? Sim. Dá palestra, viu, gente? O professor está disponível palestras, também. oficinas. Cursos, vamos contratar aí os serviços do professor para deixar ele rico aí, porque é importante também, viu? Opa, essa segunda parte sintetizou toda essa hora e pouco de conversa. Ai, que legal. Muito obrigado pelo convite. Realmente foi você ver, né? Foi um papo tão bom que passou o tempo e passou, a gente... 1h40 praticamente. Até peço desculpa de tomar tanto seu tempo. Não, imagina, professor. Você tinha me pautado, era 1 hora. Eu que agradeço, mas quando a coisa tá rolando, deixa quieto, vamos embora aí, né? Então, tá bom, então. Muito gente, obrigado. Muito obrigado por vocês estarem aí, né? Por terem assistido mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muita informação pra gente pensar, refletir. Eu acho que cada episódio aqui do Pod Well é uma aula e também são questões aqui. O professor trouxe bastante coisa importante para a gente refletir, não só profissionalmente, mas como pessoa também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e lembre-se, tenham sempre uma carreira consciente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.